O Imóveis Cast de hoje está imperdível. A gente tem um convidado muito especial, daqui a pouco o Diogo já fala um pouquinho sobre ele, mas a gente vai falar de um tema extremamente relevante, que interessa não só para o mercado da corretagem, mas interessa para a vida. A gente vai abordar hoje sobre negociação, e o nosso convidado ele é extremamente preparado. Além de ser professor, ele traz uma bagagem que a gente vai falando aqui ao longo do nosso podcast para vocês entenderem que realmente a gente está trazendo alguém de peso, qualificado, para dar vários insights e várias informações necessárias para que você utilize no seu dia a dia, né, Vi? É isso. Até brinquei com a Kézia que a gente estava conversando antes aqui para ele me dar todas as dicas necessárias para conseguir as coisas que eu quero e ela não deixa, entendeu? Tem isso também, né? A Vamos negociação do casamento. Tô brincando. Gente, a gente vai falar sobre vendas, sobre técnicas, negociação. Eu acho que negociação é a palavra certa, né? Para te apresentar. É a palavra certa. Breno Praquelê, muito bem-vindo, cara. Muito bom te receber. Eu espero que seja... Eu tenho certeza que conteúdo ele vai passar para vocês aí. Demais. E eu espero que seja tão gostoso quanto foi o nosso briefing ali fora, que foi bem legal, né? Foi bom demais. Já chegou ensinando. Bem-vindo, querido. Valeu. Obrigado pelo convite. É um prazer contribuir. Com certeza vai ser um ótimo papo. E quem acompanhar aí vai se divertir e vai aprender. Ou pelo menos vai reforçar coisas que já faz bem. Ou pelo menos pensar também em mudar atitudes que tem no dia a dia, né? A gente sempre começa querendo conhecer quem tá do outro lado. E por mais que a gente já se conheceu antes da gente começar aqui, Mas tem muita coisa, hein? a gente quer uma visão mais humana e a gente costuma perguntar como isso te levou até o mercado imobiliário. Hoje a gente vai falar de negociação. Então eu vou te perguntar um pouquinho de quem é o Breno e um pouquinho da sua trajetória, carreira e como isso te levou a se tornar um especialista em negociação. Tá bom. É difícil me definir, assim, eu faço tanta coisa atualmente, mas com relação à negociação, falando mais pessoalmente ou em relação à negociação? Pode ou falar tudo, as né? duas coisas. Vida aí. Tá, então sou casado, tenho uma filha de 3 anos e meio, um enteado vai fazer 8 agora. Trabalho bastante em diversas frentes, então comecei atuando na área de negócios há mais ou menos 20 anos. Pouca experiência. Só 20 anos. E sempre voltado ali para expandir negócios internacionalmente, né? Então comecei atuando com comércio exterior, e aí viajando muito, em centenas de cidades, em dezenas de países. Na época eu fazia direito, comecei atuando como trainee, fazia direito, e até quase o final da faculdade de direito, ou na faculdade de direito inteira, eu não tive aula de negociação. E quando eu comecei a atuar com negócios, eu vi que era algo que era muito importante, que era determinante para o sucesso ou fracasso das iniciativas. Então, comecei atuando intuitivamente nesse sentido da negociação, e aí comecei a buscar conhecimento sobre esse tema, comecei a ler, e aí lendo descobri o programa de negociação de Harvard, que é de onde vêm os principais autores sobre esse tema. Aí em 2015 eu tive a oportunidade de fazer minha primeira certificação lá na Harvard Business School, certificação de negociações estratégicas, e mudou completamente a minha cabeça, assim, a visão que eles têm da negociação, uma visão muito moderna, né? Às vezes a gente é educado com uma visão antiga, combativa, né? Enxerga o outro como adversário, e dava para ver ali como você pode atuar de uma forma estratégica, jogar o jogo de uma forma colaborativa e atingir os seus objetivos. E isso foi fazendo com que eu me apaixonasse cada vez mais sobre esse assunto. Fui fazendo outros cursos lá fora também. Aí com isso veio uma vontade antiga que eu já tinha de dar aula, de compartilhar conteúdo. Aí em 2017 eu comecei a dar aula, montei um primeiro curso e funcionou bem, e aí isso começou a crescer, eu fui produzindo mais conteúdo e foram surgindo convites para outros cursos. E aí lancei meu primeiro livro em 2019. Aproveite e já fala o nome do livro pro pessoal, já deixa a dica aí. Tá bom, o primeiro livro se chama Pare de Ganhar Mal. É um livro sobre negociação salarial, né? O primeiro livro sobre negociação salarial de um autor brasileiro, que é um tema que acaba sendo um tabu, né? As pessoas não querem tanto abordar ele, falar sobre dinheiro, falar sobre salário. Então, um livro de negociação salarial. E eu estou lançando agora o meu segundo livro, que vai se chamar Negocie Sem Medo, que é um livro sobre negociação de forma mais ampla. Então, para o público que está assistindo aqui, certamente esse livro, Negocie Sem Medo, é o que mais se aplicaria, né?
E você chegou a se formar em Direito? É a sua formação? É isso? É. Exerceu por algum tempo? Não. Já foi direto para... Tem muita negociação, né? Dentro dessa profissão. Mas você já foi direto para essa parte de negociação mesmo. Eu, quando terminei a faculdade, eu já estava atuando na área de negócios. Então, me formei, mas aí depois fiz pós-graduação em administração internacional, fiz MBA em gestão de negócios. Sempre derivei para o lado dos negócios porque eu acho muito mais dinâmico, assim. Eu não tinha muita paciência para aquela questão de você entrar num processo, isso leva anos até você ver o resultado acontecer. Então, sempre gostei mais desse ambiente de negócios. E hoje eu atuo como executivo também numa indústria de bens de consumo. Ou seja, trabalha pouco. Eu acho que a gente pode levantar o Bruno. O Bruno continua falando e aí você vai ter o melhor conteúdo já possível. Vai ter muita. Faço bastante coisa. A gente tava aqui brincando, o Breno tinha contado pra gente que ele é casado, né? E a gente tava aqui brincando se negociação funciona no casamento. Funciona. Eu digo assim, a negociação é uma interação humana. Né? Então, eu dou aula de negociação, eu entendo os princípios que estão por trás, eu consigo estruturar bem a minha atuação, mas, como qualquer interação humana, as emoções estão presentes, né? Então, eu também erro, também, às vezes, deixo as emoções tomarem conta, também abordo da forma errada, né? Quanto mais envolvido emocionalmente você está na questão, mais difícil é. Então, o casamento certamente é bem difícil, a gente acaba errando bastante, mas também aprendendo com isso, né? Massa. Sem dúvida. Já posso continuar? Vai embora. Então, eu já vou entrar direto no negócio. A gente conversou um pouquinho a hora que você chegou, né? Pra gente se conhecer um pouco mais, etc. E aí você trouxe pra gente dois detalhes muito importantes. Eu tava contando um pouquinho do que a gente acreditava que seria benéfico aqui abordar por conta do nosso mercado de trabalho, né? Eu e o Diogo. E aí você trouxe, por exemplo, a estrutura da negociação pra gente. Então, já vou bem direto pro pessoal já entender como é que vai ser esse podcast, né? Você trouxe ela em 5 passos. Então, eu queria, de fato, começar com você estruturando o que é uma negociação. Pode ser? Tá bom, pode ser. Então, eu apresento a negociação baseada em 5 pilares, tá? Eu sigo os princípios de negociação de Harvard, mas desde que eu comecei a dar aula, eu fui entendendo que essa estruturação dos pilares era uma forma melhor tanto para transmitir o conteúdo, quanto para o pessoal absorver e aplicar no dia a dia, tá? Então, vou falar sobre esses 5 pilares, né? Que é que deu uma visão geral, tá? Então, o primeiro pilar é a postura. Esse pilar representa a mentalidade que você traz para a negociação, a forma como você enxerga a negociação e como você se comporta nela, né? Então, existem negociadores que enxergam a negociação como uma batalha, e se eles enxergam como uma batalha, ele acha que o outro é o adversário dele, e se ele acha que o outro é adversário dele, ele já vai adotar uma postura de ser agressivo, ou se fechar, ou não compartilhar nenhuma informação, ou tentar ocultar dados, né? Porque ele acha que qualquer coisa que ele coloque na mesa, o outro pode se aproveitar para explorar. E eu defendo a visão, né? Essa visão da negociação como um cabo de guerra. E eu defendo a visão da negociação como um processo em que os envolvidos vão tentar resolver um problema. Então, eu trago a visão da negociação como um quebra-cabeça, em que eu tenho algumas peças, você tem outras peças, e a gente vai ter que combinar essas peças da melhor forma possível. E é uma excelente visão, né? Eu fico muito pensando no nosso mercado. De fato, é uma excelente visão, porque é exatamente isso, né? Cada um vem com uma parte. Esses 5 pilares, que é como se chama a negociação como um todo, ela é aplicável em qualquer mercado. Então, a gente está falando do mercado imobiliário. E eu acho que quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente ainda tem uma questão a mais. Não sei se vocês vão concordar comigo aqui. Mas a nossa figura como corretor é uma figura de intermediador da negociação. Então, não sou só eu ajudando a negociar essa operação, mas eu tenho 2 negociadores que às vezes não tem... Por mais que a gente aprenda toda essa estratégia dos 5 pilares aqui, os 2 vão agir da forma que eles quiserem agir ou que eles acharem que devem agir, né, da melhor maneira possível. E aí... Como usar isso? A gente consegue, nessas estratégias, também apresentar para esses 2 lados, digamos assim, a posição que eles devem seguir ou conselhos que a gente pode citar, né, digamos assim, para eles? Sim, certamente. Então, vou fazer o seguinte, vou falar rapidamente sobre os 5 e aí Te já cortei, entra... né? Olha aí, não, mas ótimo, mas aí a gente aprofunda nesse que está relacionado ao primeiro. Mas não precisa ser rapidamente, não. Pode ficar a gente tem o tempo todo aqui para conversar. A gente volta nisso, não tem problema. Tá, então tá bom, já anotei aqui, vou só dar essa visão geral, não rapidamente, e aí a gente volta para isso. Então, o segundo pilar é a preparação.
né? Então, as pessoas, em geral, não se preparam. Até li uma estatística recentemente que mostrou que 62% dos brasileiros não se preparam para negociar, né? Eles simplesmente vão lá, atuam no freestyle, como a gente falou mais cedo, né? Confiam só na sua experiência, intuição, habilidade e acham que vão chegar lá e vão conseguir, no calor do momento, tomar boas decisões, pensar em caminhos que sejam positivos, mas na prática não é isso que acontece, né? Então, a preparação é bem importante. Vou falar um pouco sobre como a gente pode fazer para se preparar melhor. Terceiro pilar é a comunicação. Então, a comunicação é a engrenagem que faz a negociação se desenvolver. Ela depende de comunicação. E vamos falar um pouco também sobre perfis de interlocutores, como estabelecer uma comunicação bem-sucedida, falar sobre essa questão de compartilhar informações ou não. Posso Pode. interromper? Porque me Tranquilo. chamou a atenção de fato e eu queria destacar, assim. Muitas vezes, quando a gente pensa em negociação, já se pensa direto na conversa, né? E aí, é claro que comunicação não é só conversa, tem muita coisa envolvida. Mas o terceiro tópico que você traz é, de fato, o mais próximo à conversa, que é a comunicação. Antes disso, você já teve a preparação, você já teve a postura, né? Indo Para trás, né? pro primeiro, voltando pro primeiro. Então, pra mim, chama bastante atenção, já devolvo pra você, mas eu queria ressaltar aqui, pra quem tá vendo, né? Corretor, cliente, tanto faz a posição que Sim. você está, que existe um caminho e que não é só a comunicação que vai te levar a um lugar. Existem. Eu ia falar as preparações, mas fica com o nome do segundo pilar ali, né? Mas existe uma forma para você chegar nesse lugar de comunicação de fato já extremamente bem estruturado e bem visto, né? Bem quisto. Sim. Só fazer essa pontuação porque eu acho relevante. As pessoas às vezes confundem, né? É um bom ponto e esses pilares estão na ordem e não é por acaso, né? E a postura, por exemplo, ela está em primeiro porque a forma como você enxerga esse processo de negociação já vai moldar todos os seus atos, sabe? E as pessoas que enxergam como uma batalha já acabam achando que elas não precisam se preparar muito, porque assim, para ir para lá, para fazer força, para ser cabeça dura e para dizer que eu não vou ceder, eu não preciso me preparar muito. Tem gente que já entra na negociação assim, E né? eu ia falar isso, às Não, vezes ó, eu posso não, só ser eu. eu só vou lá porque já várias vezes eu com quero cliente. isso, é isso, Não, eu já não vou preciso lá, eu só preparar. vou lá porque eu tenho que ir mesmo, porque eu já sei o que eu quero, se não chegar no que eu quero não tá feito e assim por diante. Aí ele não precisa se preparar realmente, é só ir lá e ficar fechado, repetindo 1000 vezes o que ele quer, e se não der, vai achar que fez tudo o que podia e que não existia um caminho, né? Então, é isso, né? Se eu enxergo a negociação dessa forma, vou me preparar pouco. Se eu enxergo a negociação como uma oportunidade para resolver um problema, para construir uma solução, eu vou ter que me preparar, né? E a partir do momento que eu me preparar, isso também é útil para comunicação, né? A gente vai falar sobre preparação, mas às vezes assim, em treinamentos, a gente faz simulações e aí alguns alunos falam assim: "Ah, mas eu na preparação não consegui identificar quais devem ser os interesses do outro". Eu falei: "Legal, então você já sabe para onde direcionar suas perguntas. Você na mesa de negociação vai ter que tentar fazer perguntas para descobrir isso". Então, a etapa de preparação chega ao fim quando você entende que você vai aprender mais estando na mesa de negociação. Assim, eu já esgotei todas as minhas possibilidades de buscar informações e agora eu só vou conseguir mais mesmo na mesa. Na E aí mesa, você vai fazer perfeito. perguntas para chegar nisso. Então elas são complementares, né? São pilares que um também complementa o outro até chegar no resultado final. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Então, primeiro postura, segundo preparação, terceiro comunicação, quarto táticas. E aí sim, existem táticas que podem potencializar os seus resultados, podem potencializar ali, as suas propostas, fazer elas parecerem mais atrativas, serem melhor avaliadas pela outra parte. A gente vai falar sobre isso. E, como a gente falou mais cedo também, né? Tá lá como quarto pilar, porque não adianta só você querer decorar uma ou duas táticas e colocar ela ali, usar em qualquer situação. Até porque ela mal usada estrutura. também pode até parecer, pior. né? Aquele negócio, tá vendo? Essa tática aí ele tá usando isso pra tentar me convencer. Tem esse negócio também. Eu penso muito isso ali. A negociação é dinâmica, é situacional, né? Então, a mesma pessoa em diferentes situações pode se portar de uma maneira diferente. Então, você usar a mesma tática repetidamente em qualquer situação, né, ela às vezes pode ser bem sucedida num cenário e numa situação ligeiramente diferente ela pode ser catastrófica. Né? Então, você tem que entender para poder usar, né? E não só ficar repetindo ali por tentativa e erro. Perfeito. E, finalmente, o quinto pilar são as emoções.
né? Que as emoções estão envolvidas, como a gente falou. E muda o jogo, né? Antes, e muda o jogo. Tem pessoas que não conseguem, não têm inteligência emocional, não conseguem administrar bem as emoções e acabam... A gente diz que as emoções na negociação são contagiosas, né? Então, os interlocutores, eles têm a tendência a convergir emocionalmente. Então, se eu entro agressivo, a tendência é que você seja agressivo de volta ou fique na defensiva comigo. É uma ação e reação, de alguma forma. Vai gerando um ciclo improdutivo. Então, as emoções, elas estão ligadas... Eu sei que eu tô indo lá pro último, né? A gente vai falar todos eles. Mas, a gente tá mas elas estão ligadas à ação também? Então, assim, a emoção no sentido de alguma forma... incentivar a uma ação final, a assinatura de um contrato, a um acordo quanto valor, é a emoção que está ligada a isso ou talvez outro desses pilares? Eu diria que as emoções, elas estão presentes na interação em qualquer momento, né? Mas sim, se o corretor, por exemplo, ele é muito insistente, ele pressiona demais, isso certamente vai desencadear uma emoção no comprador ou no seu interlocutor, né? Então, ele se sentindo pressionado para tomar uma decisão, ele pode se sentir frustrado, ele pode se sentir irritado, ele pode sentir medo, né? Então, isso vai desencadear várias emoções e essas emoções podem destruir esse processo, né? E a tendência, já que a gente já está falando disso, a tendência é que as pessoas, na dúvida, elas digam não. A gente diz que o não é um sinal de defesa, né? Na negociação. Sim. Então, se eu não sei o que dizer, a tendência é que eu diga não. Então, às vezes, a pessoa está colocando essa pressão aí e o tiro vai sair pela culatra, né? Perfeito. É um conteúdaço. Então, separa aí 3 horas do seu dia para continuar assistindo a gente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Breno. Eu tô tentando trazer um pouquinho aqui, porque eu trabalho com vendas, eu acho que desde os 15 anos de idade, quando você fala de venda direto. Mas eu nunca parei, e eu acho que isso é muito comum até de quem está assistindo a gente, eu nunca parei para tentar prestar atenção em detalhes. Que automaticamente eu tenho certeza absoluta que eu erro em algumas coisas e que eu acerto em muitas coisas, mas que eu não presto atenção exatamente em eu estar fazendo algo. Eu tenho, por exemplo, uma brincadeirinha que aí depois estudando um pouquinho e aprendendo, que eu costumo falar com a Ké. Isso é dentro da minha cabeça, eu não sei se existe uma técnica para isso, mas eu costumo dizer que eu costumo saber se o cliente está ou não ligado, ou se ele tá indo no mesmo pensamento que eu, com algumas técnicas de rapport, que às vezes a gente conversando, eu vou e cruzo a perna, e eu espero que ele repita essa ação. Mas isso nada mais é do que um folclore na minha cabeça, eu criei isso na minha cabeça, e eu nunca estudei tecnicamente essas questões. Por que eu tô falando isso? Porque eu tenho certeza que muita gente que tá assistindo a gente tem uma carreira de vendas, e ou para um lado negativo de falar, eu não preciso de técnica, eu sei o que eu faço, eu já faço isso há 10 anos, ou muito pelo contrário, tá também com o objetivo de, por mais que eu tenha toda essa experiência, eu posso aprender mais, eu posso aperfeiçoar ou melhorar a minha técnica de vendas. Faz sentido ou não? Tá, eu diria assim, faz sentido. Tá bom. Eu diria que a pessoa achar que só porque ela pratica muito e faz isso, tem muita experiência, e ela não tem nada a melhorar, ela não tem nada para aperfeiçoar a atividade dela, assim, claro, seria uma arrogância gigantesca. Sim. E seria assim, ela tá errada. Essa evolução é constante, sabe? E é muito triste, né? Porque a pessoa vai estagnar, às vezes a pessoa não quer aceitar, assim, essa evolução é pro seu bem, né? Eu tô sempre tentando me desenvolver na negociação, então estou falando, não estou aqui me colocando numa posição de que, não, eu estou ensinando, eu sei tudo de negociação, não. Eu estudo sobre negociação diariamente e coloco em prática diariamente nas atividades que eu exerço e reflito sobre essa minha atuação diariamente, assim. Sim. Eu sempre que saio de uma negociação, eu reflito. O que eu fiz que funcionou bem? O que eu poderia ter feito diferente, sabe? Será que eu coloquei essa proposta cedo demais? Sim. Será que eu não dei tanta atenção a me conectar com a outra pessoa? Será que eu perdi tempo demais? Às vezes a pessoa já queria seguir e eu fiquei preso. Eu sempre reflito sobre isso. Então, se a pessoa não estuda, não pratica e não reflete, ela não vai evoluir. É simples assim. E eu digo mesmo que a pessoa já seja muito experiente,
certamente, se ela olhar e falar assim, pô, legal, tem um fundamento por trás disso que eu já faço. Então, eu vou começar a repetir O que dá certo e Isso. ignorar o que talvez eu não prestava atenção, mas eu fazia até com vício. Aí existem os isso. vícios que os mercados te dão também, né? E isso é uma coisa normal, porque todo mundo que vem aqui, e a grande maioria de quem a gente já conversou, costuma falar isso. Cara, a gente aprende todo dia. Com Seja a certeza. negociação, a gente já falou com o construtor. A gente já fala falou muito que com no nosso jurídico. caso, cada mesa de negociação é 100% diferente. Uhum. Por mais que ela tenha ali processualmente o mesmo caminho, mas você tem outras pessoas. Colocou Sim. outra pessoa na mesa, ela mudou Vai 100%, embora. né? Sim, sim. Vai Eu ia até aproveitar, você estava falando sobre essa questão ali falou do rapport, de mudar o gesto, né? Ver se a pessoa repete. Então, existe algo que se chama espelhamento, né? Então, as Então pessoas... isso existe, não é? Existe. Mas o que eu usaria disso então, assim, as pessoas se elas estiverem na mesma sintonia, elas têm a tendência a se conectar mais. Então, o que eu me preocuparia se eu fosse corretor, e eu uso na minha atividade também, mas se eu fosse corretor, o que eu me preocuparia não estar fora de sintonia com o meu cliente. Tá Sabe bom. assim, meu cliente é comedido, fala baixo, tem gestos contidos. Eu vou chegar expansivo, gritando, Ah, mas é meu dominando jeito. o ambiente. Mas ele não vai se sentir É conectado, verdade, né? Não vai se sentir conectado. Então eu diria isso. Às vezes, não necessariamente. Aí você já está indo um passo além, né? Eu estou testando, fazendo alguns gestos, porque ele inconscientemente vai repetir. Isso vai ser uma prova de que a gente está na mesma sintonia e isso é bom. Mas eu diria assim, se a pessoa não chegar nem tão evoluída nesse ponto, ela pelo menos se concentrar ali e não estar desconectada em relação ao gestual, ao tom de voz, né? Para não gerar um obstáculo desnecessário. Perfeito. Eu queria abordar um pouquinho, voltando lá para os 5 pilares, eu queria que você trouxesse um pouquinho de exemplos práticos. Eu falei para você que a gente consumiu alguns materiais, né, seus na internet, e eu vi que você traz muitas histórias, assim, né, para conseguir de fato exemplificar. Então, eu queria que você realmente pontuasse os 5 pilares com exemplos práticos para o pessoal começar a absorver um pouquinho mais. Pode ser? Pode ser. E aí, aproveitando que a gente está voltando, vou voltar naquela pergunta dele lá. Tá bom, vamos lá. Na primeira, né, que ele falou sobre o corretor tá ali intermediando duas pessoas diferentes, né, comprador e o vendedor. Então, e aí já trazendo para questões práticas. O grande problema na negociação, falando principalmente sobre postura, é quando ela vira uma disputa de posições. Assim, o cliente diz, eu quero um valor X e com pagamento dessa forma, e o cliente diz, eu só posso fazer Y, que é um valor X ou um pagamento de uma outra forma. E o corretor, ele deveria, então assim, por mais que as pessoas que ele está intermediando, elas fiquem amarradas nessas posições, ele tem que tentar explorar quais são os interesses que estão por trás dessa posição. Tá? Então, vou dar um exemplo. Eu era executivo do mercado de shopping centers, eu era diretor comercial de uma grande rede de shoppings. E eu vi isso claramente ali na nossa equipe comercial, quando o corretor lá, que era um executivo, quando ele só trazia posições rígidas. Então, teve um caso em que ele chegou, a gente locava lojas, e aí o nosso executivo falou assim, olha, o cliente disse, vai ser uma academia aqui no shopping, e ele disse que ele só vai botar a loja se ela for com uma fachada virada para a rua e no primeiro piso. É isso. Fachada virada para a rua, primeiro piso. É isso. Se não for isso, ele não faz negócio. E a gente do lado do shopping eu não tenho uma loja com a metragem que ele precisa no primeiro piso com fachada na rua. E ele não, mas ele precisa que seja assim, e a gente não tem isso. São posições. Não, isso é muito normal. É o Eu cliente já ia que falar, e quer aí, os 100... corretor, tá se achando nessa É o cliente conversa? que quer os 100 metros quadrados por 500 mil na Praia da Barra. Que não vai Isso é normal. E aí, qual é o ponto, né? Eu preciso tentar entender, assim, a minha posição é só a forma como eu acho que resolverei o meu problema. Tá bom. Mas por trás dessa posição, existem alguns interesses. Então, vamos lá. Aí a gente começou a conversar nesse caso específico, né? Mas por que ele precisa que essa loja seja no primeiro piso e com a fachada virada para a rua? Não, porque ele disse que tem que ser assim. Sim, mas isso não é o porquê. Isso é o que ele disse. Porque o interesse está por trás disso.
Aí você começa a conversar, então às vezes você tem até que tirar essa pessoa da jogada, porque ela vai te impedir de descobrir os interesses, porque ela tá tão fechada. E a gente conversando com esse pessoal da expansão dessa academia, eles falaram, olha, não, eu preciso que seja no primeiro piso e com acesso direto, porque os meus clientes não querem ficar andando de roupa de academia pelo shopping. Nossa, super simples. Porque eles Super querem ter simples. um acesso direto, porque eles querem estacionar mais perto, porque eles não querem ficar andando pelo shopping no horário que o shopping estiver fechado, eles acham isso ruim, desagradável, dá mais trabalho. Então, quando você começa a entender isso, né, eu não preciso colocar essa loja no primeiro piso e botar ali, eu preciso garantir um acesso fácil para essas pessoas. Esse é o real problema que eu estou ali para resolver. E a gente chegou numa solução em que eles queriam também que a academia ficasse bem sinalizada para a pessoa não ter que rodar o shopping todo procurando. Então a gente colocou uma solução em que ele tinha um acesso por um elevador que era no primeiro piso voltado para a rua. Direto. Tinha uma fachada ali, mas ele subia para o segundo andar, onde ele acessava direto. Então, esse é o ponto. Quantas vezes a gente deixa de entender o real problema e se eu não entendo o real problema, não tem como buscar uma solução. Porque às vezes essas posições são incompatíveis. Nesse caso eram. Mas a partir do momento que eu entendo quais são os interesses que estão por trás, pode ser que existam interesses que sejam conciliáveis. Na maioria das vezes, existem. Então, trazendo para um exemplo do mercado, deixa eu ver se eu entendi. Era como se ao invés de eu pegar, por exemplo, uns 150 metros e ter essa informação na hora de buscar esse imóvel que o cliente está precisando, por exemplo, transferir que ao invés de 150 metros é porque ele tem uma família e que ele acha que é necessário um espaço ou uma sala grande. Não, é porque eu sei que apartamentos de 150 metros tem uma sala mais confortável. É por isso que eu estou procurando. E às vezes eu não vou dar os 150, mas eu vou dar a sala confortável. É mais ou menos isso. É isso. É destrinchar uma informação rígida em algo que é o real interesse ali pelo qual aquele cliente está pedindo aquela coisa. Exatamente. É isso. Pode ser que ele esteja falando de 150 ou 100 metros porque ele quer um apartamento bem dividido e o que ele tem na cabeça é isso, ou que ele quer uma sala grande, ou porque ele está fazendo uma conta por valor de metro quadrado e ele acha que o limite dele vai ser um apartamento com essa metragem, mas pode ser também que exista uma combinação diferente que possa ser viável para ele. Então, é isso. Toda pessoa que se prende às posições na negociação, ela tem menos chance de resolver o problema dela, porque as posições, em geral, são difíceis de conciliar. Eu fiquei aqui lembrando dos meus recentes tempos, inclusive de mercado corporativo, né? Eu dei muito treinamento de Scrum, entre outras metodologias, assim, né? Metodologia eu não gosto de método, mas enfim. Eu dei vários treinamentos assim. E em das introduções do treinamento de Scrum que eu dava, a brincadeira era exatamente essa. Porque o Scrum, ele fala de você entender, de fato, a entrega de valor para o cliente, né? Que, em outras palavras, é exatamente o que a gente está falando aqui, né? Qual é o valor que ele quer realmente adquirir. E aí eu lembro que eu começava, e me lembrou muito isso, assim, eu começava falando assim pro pessoal, me desenha um despertador. Era a minha primeira dinâmica. Aí, normalmente, muito difícil aparecer outra coisa, era ou o celular desenhado num papel, ou aquele despertador mais vintage, né? Mais da nossa infância, assim, exatamente isso, redondinho e tal, isso aí. E aí, depois que o pessoal fazia aquilo, eu falava assim, agora eu quero que vocês me desenhem uma melhor forma de acordar. E vinham milhares de coisas, né? Um gostava de acordar com o gatinho, o outro com o cachorrinho, o outro sem hora pra acordar, então ele riscava, assim, o despertador. O outro era com a luz do sol, a janela, exatamente, com a música. Então tinha várias coisas, assim, né? E eu tô contando toda essa questão, porque enquanto você foi falando, eu fui pensando o quanto é um olhar viciado, como a gente fala no mercado, né? O atender à vontade do cliente sem entender a vontade do cliente. Então, o cliente, trazendo agora para o nosso mercado, é esse exemplo, né? Eu quero morar, sei lá, casos reais que a gente já teve, por exemplo. Não, eu preciso morar perto do metrô. E perto do metrô, por exemplo, aqui no Jardim Oceânico é muito mais caro o valor. Não, mas por que você precisa? Não, porque a minha filha, ela estuda no centro e ela precisa ter acesso. Então, talvez um condomínio com transporte vá te ajudar da mesma forma. Não precisa ser perto do metrô se você tiver o transporte do condomínio garantido. O acesso ao metrô, não... É uma lição riquíssima, mas que a gente esquece no dia a dia, porque vira um vício, né? Não, tá bom, ele quer isso, eu vou achar isso e acabou, né? É rápido, é mais fácil entregar assim. E você falou sobre isso, né, dessa visão viciada,
E é o que é, tá? Então, quem tá ouvindo a gente vai falar, não, mas o meu cliente é diferente, mas o meu mercado Escutei é diferente. isso a vida inteira no corporativo. Não é, não é. Eu ouço isso assim, dos treinamentos que eu dou, 90% dos lugares, todo lugar que eu vou... O seu mercado é o nosso, e a gente tá concordando com ele aqui que não é diferente. Assim, todo lugar eu dou para vários mercados. Aí todo mundo fala assim, não, mas o meu aqui é especial. diferente. Não é. Não é. Concordo plenamente com você. E quanto mais você ficar fechado nessa cabeça de o meu é impossível e tal, menos você vai ter atitudes que vão fazer você quebrar esse ciclo. Perfeito. Que aí a gente já entra, a gente pode explorar mais o primeiro, mais tranquilo, a gente pode ir dando dinâmica também. Um dos elementos da preparação é você refletir sobre quais são os interesses dos envolvidos. Então, eu pensar em quais são os meus interesses e eu tentar entender quais são os interesses do meu interlocutor. E as pessoas simplesmente não fazem isso. Elas tentam simplificar esse interesse, ela acha assim, não, o interesse do meu cliente é pagar o menor preço possível. Não é só isso. Óbvio que ele também quer pagar um valor baixo, claro, mas não é só isso. Então, eu dei treinamento numa empresa lá no Espírito Santo, que tem empreendimentos comerciais e residenciais, e aí estava dando uma palestra para uma equipe de corretores. E aí entrou numa discussão ali sobre quem tem poder na negociação, tá? Que isso é uma outra questão que a gente pode falar, né? Então, de forma simples, o poder na negociação é de quem tem alternativas mais fortes. Então, se a pessoa tem várias alternativas para resolver o problema dela, se ela tem um plano A, plano B, plano C, plano D, ela teoricamente é mais forte. E aí eu perguntei para eles, eu falei, quem é a parte poderosa nas negociações de vocês? Aí os corretores falaram, é o cliente. Porque ele tem a faca e o queijo na mão. Ele pode comprar qualquer imóvel. Qualquer imóvel. Então, ele pode comprar do meu concorrente, ele pode comprar outro. Então, o poder está todo na mão dele. Eu falei, depende. O que seu cliente quer? Porque o que eles tinham como produto, e a gente estava fazendo essa palestra no lançamento desse evento para eles tinham a única torre comercial integrada a um shopping center no estado. Eu falei, se o seu cliente valoriza uma torre comercial integrada a um shopping center, onde ele tem facilidade de estacionamento, serviço e tal, qual outra alternativa ele tem para resolver o problema dele? Não tem nenhuma. Não tem. Sabe? Então, assim, ele nem reflete, ele só considera que não. Meu cliente quer pagar o menor preço, ele pode pagar o menor preço com qualquer outro, então ele é o poderoso. Se ele refletisse sobre essas questões, ele certamente teria uma outra visão da negociação. Não, e é muito normal você entender que essa visão ela é válida quando você olha e você fala assim, cara, não acredito que esse produto tão caro vendeu. Os caras são loucos. E você ainda se coloca numa situação de que você estava certo e que todo o outro mercado estava errado, né? Isso é normal. Eu trabalhei gerindo equipes de corretores em imobiliárias grandes. Antes da gente ter a nossa empresa, que também tinha gestão de corretores, e antes da gente ser o Casal de Carvalho. E era batata, as pessoas falaram, não, mas isso aí quem compra é louco. Tem outro caso clássico no nosso mercado, né? Um cliente chega pra você pedindo, sei lá, 3 quartos em frente à praia. Aí você volta no cliente daqui um mês, porque, normal, tem muito corretor que não acompanha, ele volta em determinado momento do cliente. Aí o cliente fala, não, eu comprei 2 quartos no Recreio. Não é clássico? Aí o pessoal fala, gente, como assim? Ele essa não sabia aconteceu o que na ele nossa queria. imobiliária, inclusive. Não, ele sabia o que... Aconteceu? Aconteceu. Eu lembro. Não de um lembro caso dessa. exatamente igual Mas a no esse. mercado tem muito, incontáveis histórias assim. Ele sabia o que ele queria, você que não extraiu o que ele queria ou não soube vender a exclusividade do que você tinha, talvez, né? Seguindo aí sua linha. E a gente tá puxando muito pro lado do mercado da corretagem, exatamente por ser o nosso mercado. Mas vamos lembrar que isso acontece em todos os lugares. A minha especialidade no mercado sempre foi melhoria contínua. Então, eu trabalhei em aviação, em banco, em entretenimento, sempre com a melhoria contínua. E era exatamente o que você está falando. Todos os lugares que eu chegava, a primeira coisa... Eu escutava 2 coisas direto. Você deve passar pela mesma questão. A primeira era... Aqui é diferente, que você já falou. Todo mundo acha que é diferente. Quando a gente formou, de fato, o Casal de Carvalho, foi o conceito que eu tirei da cabeça do Diogo. Eu falei, não tem essa do aqui é diferente. Antes dela começar a aplicar, ela falou assim, primeira coisa que você nunca vai poder me falar é que aqui é diferente. Porque isso eu já escuto. Tá bom, já entendi. Eu não posso falar que aqui é diferente. E não é diferente. Processualmente, você tem as mesmas questões. Não é diferente. E muito provavelmente era Desculpa se eu tô decepcionando quem tá escutando isso, mas não é diferente. Não é. Tá vendo? Ó, tem outro lado da mesa concordando comigo. E o segundo não, mas isso a gente já tentou e não deu certo.
Você deve escutar Sim, dessa sim, isso com também, certeza, né? Com certeza. Então, de fato, quando a gente tira essas duas místicas, ó, o Diogo é casado comigo e pode ficar à vontade pra falar. Não tá à Se vontade. tem um ponto... Não, pode ficar super Essa frase não combina com ficar à vontade. Pode ficar super à vontade, porque é verdade, ó. Mas vai lá, a gente entendeu o espírito. Não, mas de verdade, Deveria pode ficar- falar, de coração, pode Posso falar. falar? Tá Pode falar. bom. Se tem uma palavra, uma expressão que eu não uso, é difícil. Tô mentindo? Não. Eu detesto essa expressão, mas com Por muita livre e força. espontânea por isso que- pressão, eu disse que... Não, é verdade. Não, mas é porque eu realmente detesto essa expressão, porque quando você começa a adotar essas crenças, digamos assim, né, mas isso aqui todo mundo já faz, ou aqui é difícil, ou não, aqui é muito exclusivo, eu não posso fazer outras coisas. Sim. De fato, você começa a perder oportunidades que se você fosse um pouquinho mais aberto, você vai ter uma chance muito diferenciada na vida, não é só no mercado, né? Sim. É na vida, e as pessoas perdem a oportunidade de De crescer, verificar, não deixa de ser um crescimento. de crescer. Eu vou aproveitar essa fala, ainda quero explorar muito isso aí, mas a gente falou muito de perfis, por exemplo. E os perfis comportamentais, digamos assim, eles enxergam de forma muito diferente, inclusive as possibilidades, né? Então eu vou pedir para você colocar já de uma visão de quais são esses perfis. Depois a gente entra, digamos assim, no Technicage, o que eles querem escutar, o que, né? Que tem ali viés. Mas como é que eles enxergam essas questões de oportunidades e como é que eu quebro objeção com os perfis usando aí esses 5 pilares? Ó, a pergunta ficou complexa, mas... Não, a resposta tem... Mas aqui é diferente. A resposta para essa pergunta tem 1 hora, mas a gente tem tempo. Vamos lá. Vamos ponto a ponto. Então, falando sobre essa questão de perfis, né? As pessoas tomam decisões de forma diferente, processam informações de forma diferente, tem um processo mais lento ou mais rápido. Então, eu gosto de uma divisão de perfis, em perfis de interlocutores, que tem 4 perfis, tá? E eles variam entre si. Os 2 perfis de cima, vou falar porque é uma matriz, os 2 perfis de cima têm um processo de tomada de decisão mais baseado em dados, tá? Os 2 perfis de baixo têm um processo de tomada de decisão mais baseado nas relações, na confiança, tá? Os perfis que estão num lado... Você já tá entendendo, né? Lado direito. Eu vou chegar, vou... Não, porque acho que eu já tô vou vendo o perfil tangibilizar. dele e o meu, ó. E aí a gente tem, num lado, perfis que têm um processo de tomada de decisão mais lento, mais linear, mais ponto a ponto. E no outro lado, os perfis que têm um processo de tomada de decisão mais rápido, ou não linear, pelo menos, tá? Então, vou falar sobre esses 4. Então, o primeiro perfil é o pragmático. Pragmático é baseado em dados, Totalmente. com um processo de tomada de decisão mais rápido, mais direto ao ponto, né? Então, um cliente pragmático é aquele que você vai chegar para ele e falar: e aí, meu amigo, tudo bem? Como é que foi o final de semana? Tudo tranquilo? Viu o jogo e tal? Ele fala: sim, tudo certo, mas e aí? Vamos direto ao ponto aí. O que você tem para mostrar? Então, ele já sabe... Ele tá desse lado aqui da matriz, né? Ele tá em cima desse lado, é isso? Ele tá... Tá bom. Ele tá no lado do dados e mais rápido Perfeito, ou não tá bom. linear, né? Uhum. E acabou que eu fiz, não sei se tá espelhado, É, mas tá desse lado tudo aqui. Mas eu entendi, Do tá meu tudo lado aqui. certo. O meu é esse, é isso mesmo, tô acompanhando. Beleza. E então, vamos lá. Esse pragmático, ele só precisa de dados para tomar uma decisão. E ele não precisa de muito tempo para decidir. Quando você vai falando, ele já sabe os pontos que ele valoriza, ele já sabe se isso é para ele ou não. Ele já sabe o que não é interessante, ele já sabe o que é conversa fiada. Então, ele vai o tempo todo fazendo perguntas, orientando assim, o seu discurso, porque ele não quer perder tempo, ele quer colher esses dados, ele quer montar ali o que ele precisa para tomar uma decisão. Então, eu vejo muitas pessoas ali perdendo a oportunidade de se conectar com esse perfil por querer investir muito tempo em criar um relacionamento com ele, em ser amigão dele. Que não contar vai história. funcionar. Ele E eu não acho quer, que aí cara. vem aquela questão que a gente já conversou de que não tem a técnica pra você fazer. Não, a técnica tenha relacionamento, tenha 10 minutos de interação antes de começar a falar de negociação. Pra esse perfil, por Esse exemplo, perfil, não. esses Inclusive, 5 se você minutos, demorar se 10 for, minutos, ele já foi embora. ele já foi embora, porque não combina. E vamos lá, eu sou mais pragmático. Então, vou falar objetivamente. Assim. O que você precisa fazer para lidar com o pragmático? Você precisa trazer dados. Aí eu chego para conversar. Você sabia que a gente com já o tem mais de 30 mil visualizações aqui no podcast? Então, o que eu percebo? Vamos lá, eu já fui atendido por corretores, tanto em shopping para alugar loja, tanto para comprar apartamento ou alugar apartamento. Aí você chega e vai começar a conversar com o corretor. Eu sou pragmático. Aí eu falo,
Primeira pergunta, assim, a mais básica de todas. Quantos metros tem esse apartamento? O cara não sabe. Desculpa, assim, eu não tenho como avaliar. Tu não sabe nem a metragem desse apartamento, assim. Ele precisa de dados para tomar a decisão. O cara não tem informação. Então, falar, tá, são... Aí, quantos quartos ele vai descobrir, né? Andando. É isso. Mas, ou vou chegar ali, e como é que estão as condições, como é que está o valor por metro quadrado? Tá super competitivo. Ele não quer Não informação falou nada, genérica. né? Ele quer dados, ele precisa de dados para tomar uma decisão. Perfeito. Tá? Então, com o pragmático, direto ao ponto, com o analítico, então ali também baseado em dados, mas com processo de tomada de decisão mais lento, ele também se baseia em dados, mas ele tem um processo de tomada de decisão que ele vai ponto A, B, C, O analítico é o cliente D. que você vai levar de 3 a 4 meses para ele conseguir decidir, né? Sim, ele E vai aí tá querer... relacionado a mais uma comparação entre outras Sim. opções. Exatamente. Isso. Ele vai querer entender por que isso é uma boa opção e ele precisa de comparações. Então, ele vai querer comparar com 1 metro quadrado da região ou do mesmo prédio, saber quais são as variações. Vai querer fazer uma média de metro quadrado, com metragem, com Eu valor. quase falei o nome de um cliente. Tenho certeza que você já entendeu quem é. Agora, o que a gente tem que pensar é, esse cliente precisa de dados. Tá. Precisa de dados. Então, eu quando estava no mercado de shopping, aí tinha uma vez um key account da nossa equipe estava atendendo um cliente analítico. Aí o cliente perguntou, qual é a taxa de juros? Assim, aí ele queria a resposta, tipo, é 1,02. Aí ele falou, menor do mercado. Acabou. Assim, tá, mas qual é a taxa? Mesmo que você não tenha essa informação, ele falou assim, você não é obrigado a ter as informações, mas você é obrigado a enviar depois, em algum momento. Sim. E aí ele falou, não, eu não tenho agora, eu vou te passar. Aí eu falei, tá bom, então me passa. Aí deu uma semana, esse key account ligou para ele, falou assim, e aí, meu amigo? Eu só querendo tomar decisão com base na confiança. E aí, meu amigo, tudo bem? Conseguiu decidir? Ele falou, mas tu não me passou os dados. Eu preciso da informação, tu não passou a taxa de juros, assim, tá na minha planilha, tem um buraco aqui, eu preciso disso. Aí ele falou, não, mas confia em mim. Fica tranquilo. Ele perdeu. Não a taxa tem é jeito boa. agora. Ele falou, não, mas não é questão de confiança, É. seguro, não desconfio de você, não. Eu só preciso da taxa. Eu preciso do dado. Então, tá vendo, assim, esse é um caso mais Rimos caricato. muito, ele nunca mais me atendeu. Não é? Não, e aí eu é. acho que quem consegue visualizar isso, e aí vamos trazer para aquilo que eu falei, né? Ou sem ter a consciência, ou agora com esse conhecimento aqui, tendo consciência, ele ganha uma competitividade entre outro concorrente muito fácil. Sim. Então, assim, eu posso até não ter o melhor produto, mas eu respondi o que ele queria ouvir. E Sim. aquele, porque não respondeu o que ele queria ouvir, Exatamente. não, nem é uma possibilidade, porque aqui eu tô mostrando para ele o que ele precisa. Faz sentido? Faz todo sentido. Eu digo assim, o pragmático, por exemplo, ele não tem tempo a perder. Então, assim, se ele entender que para ser atendido por um corretor, ele toda vez que ele for conversar com ele precisa perder 20 minutos falando sobre Esquece. nada, ele simplesmente Não vai vai. trocar de corretor. É simples assim. Eu, por exemplo, eu não tenho tempo. E não é nem, mesmo que eu tivesse tempo, eu vou fazer coisa melhor com esse tempo. Porque eu não vejo valor nisso. Entendeu? Então, se ele não percebe isso, ele vai errar, ele vai gerar desconexão e ele vai afastar clientes com esse perfil. Então, aí a gente já entra no perfil expressivo ou pessoal. Então, um perfil que toma decisões com base na confiança e tem um processo não linear, né? Então, o expressivo, ele sim, ele valoriza essa conexão, ele quer saber que ele pode confiar em você, ele quer saber de quem você é amigo, onde você já morou, com quem você estudou, com quem você já fez negócio, para quem você já vendeu apartamento, vai querer buscar amigos em comum, vai querer ouvir tua história, vai contar da filha dele que está indo fazer intercâmbio. Essa é a forma dele avaliar se você é uma pessoa confiável ou não. E a partir do momento que ele entendeu que você é confiável, ele já vira a chave e fala assim, eu posso tomar uma decisão baseada no que ele No disser. que ele fala. E a questão é, saiu uma pesquisa na The Economist que ela mediu ali qual o percentual de profissões em cada perfil. Mais de 50% dos vendedores são expressivos ou pessoais. Então, assim, eles se dão muito bem com quem é desse perfil,
Mas e os outros, E né? quando é com E a outro, gente, desejar. e eu vou te dizer que eu me vejo como esse perfil. E é muito fácil você sempre esperar que o outro também seja. Né? Então é muito fácil você esperar que Mas ele aquilo que casou te com uma agrada... pragmática. Aí ele já dividiu um muito pouquinho mais a fácil. visão. Mas aí é muito mais fácil. A gente conversa muito sobre isso, até em casa também. Eu tenho plena consciência que tem coisas que eu amo que a Kézia faça pra mim, que não adianta eu fazer pra ela, porque ele é um perfil completamente diferente do meu. Então, assim, não adianta eu tentar agradar um cliente como eu gostaria de ser agradado, necessariamente. Óbvio que se você tiver com um cliente que combine esses perfis aqui, vai funcionar. Mas às vezes você tá tentando algo com um cliente que tem um perfil diferente do seu. Eu tive meu penúltimo, digamos assim, vou falar bem no popular, meu penúltimo chefe, ele era extremamente analítico, mas ele era assim, um caso, sabe como a galera fala em desequilíbrio, né? Porque ele era muito analítico, muito. Eu brincava com ele que nenhum perfil é ruim, são perfis complementares. Antes de falar a brincadeira, eu preciso defender isso. Mas eu brincava com ele que se chovesse, a gente pedisse um toldo, primeiro ele ia estudar todas as questões de tempo daquele ano, a chuva ia parar e ele ia decidir o toldo, porque ele era absurdamente analítico. E ele falou não foi pra mim diretamente, mas eu tava na reunião. E ele falou uma vez numa reunião assim: não sei é uma resposta inteligente pra caramba. É claro que o ideal é você ter a informação, né? Ninguém pode dizer o contrário, mas quando você inventa a informação, ou quando você vem com esse genérico, dependendo de quem você pegar pela frente, você perdeu a pessoa ali, né? Com certeza. É uma resposta bem mais inteligente do que a invenção. Não sei. Vou conferir, né? Tem que se comprometer em entregar essa informação depois, não tem problema nenhum. Ele prefere Exato. isso do que genérico, ou do que mentira, ou do que uma informação imprecisa, com certeza. Perfeito. Exato. Então, quais são os 4 perfis, só pra gente foi no voltar? pragmático, analítico, tá no expressivo agora. Perfeito, falta um. E aí é aquilo. Então a gente tá falando desse expressivo pessoal. Ele vai se conectar muito contigo, então você vai ter um atendimento com ele, vai ser melhor. E talvez quando você for atender esse cliente, se você fosse direto ao ponto, ele ia se sentir frustrado. Ele falou assim, pô, mas ela não quer ser minha amiga? Ela não tá preocupada com a minha história? Pô, ela não quer saber quem eu sou? Ela não tem uma hora pra me ouvir? E às vezes é aquilo. Sim. Aí o ideal seria que fosse ele. Perfeito. Né? Ou perfeito. o ideal é que você se adapte. É aquilo. Ou você já vai falar assim, bom, gente, paciência, preciso dar 2 horas do meu dia, que hoje vai ser com ele, não vou acelerar, ele não gosta disso, ele vai ficar frustrado. Então, é isso. E o último perfil é o afável. Então, ele também toma decisões com base na confiança, mas ele tem um processo de tomar de decisão mais lento. Então, o afável é aquele muito indeciso, inseguro, nunca está pronto para tomar uma decisão. É assim, juros caíram. Foge de qualquer tipo de conflito, né? Se eu estiver errado, você pode me corrigir à É vontade. isso aí, ele foge de Não é conflito, isso? odeia dizer não. Não gosta de dizer não. Por isso que ele é exatamente. indeciso. Assim, ele é indeciso porque ele demora para tomar uma decisão, mas ele também não quer te ferir. Ele não quer Exato. dizer não com todas as letras, né? Então ele te vai enrola. ficar... porque ele não quer dizer não, ele está inseguro. Então, com um afável, por exemplo, se você dá pressão demais, você vai deixar ele muito desconfortável. Eu sei que esse é um desafio adicional, porque a gente quer resolver o problema, a gente quer fechar a venda. Claro. Então, o que a gente pode fazer com um afável para tentar antecipar essa tomada de decisão? Ele precisa de confiança. Eu posso comprar essa confiança, entre aspas, trazendo para o processo pessoas nas quais ele confia. Então, às vezes, se tem ou um marido, ou um colega, ou alguém que você pode trazer para participar, para você ter acesso direto a essa pessoa, às vezes você convencendo essa pessoa vai fazer com que essa pessoa convença o afável. Ou às A vezes gente colocá-lo vendeu um pra... afável há muito pouco Pode tempo. falar. Tô pensando em quem é, não saquei Não ainda. sacou ainda? Eu tenho certeza. E aí, esse é o lado legal, assim, porque eu, sem dúvida nenhuma, nunca pensei nisso num atendimento. E eu ouso dizer que 90% das pessoas que estão assistindo a gente também não. Mas é legal, porque eu tenho certeza que da próxima vez eu vou me atentar nisso antes. E talvez... Por que eu digo que eu tenho certeza que eu atendi? Porque foi essa solução que a gente conseguiu. A gente trouxe o filho para fazer um auxílio e ela só tomou a decisão porque, na verdade, ela teve o aval de 2 filhos. Os 2 filhos ajudaram nessa decisão e eu tenho absoluta certeza que se não fosse o aval deles, ela não teria tomado a decisão. Sim. E os 2 afirmaram que ela já estava procurando há muito tempo também. Já sei quem é. Então, assim, talvez com esse conhecimento,
da próxima vez você tenha essa ideia antes e você consiga um processo mais fácil desde o início por causa desse conhecimento. Deixa eu Sim. fazer uma colocação aqui e já te devolver como pergunta. É relacionado a isso, não? Senão eu ia só falar uma última Pode coisa. falar, Tá, fica então à só fechar vontade. isso, já Claro. que a gente já muda de assunto. Outra forma de você tentar apressar essa decisão do AFAV uma é trazer pessoas de confiança, a outra é colocar ele para conversar com uma parte neutra. Então, às vezes, uma pessoa que tinha as mesmas dúvidas, as mesmas inseguranças e tomou uma decisão e fechou o negócio e ficou feliz. Então, você colocar ela para conversar com outro cliente e falar, fica à vontade, vou te passar o contato, vocês conversem entre si. Então, ele também pode romper essa insegurança conversando Com com um exemplo. Uma parte figura de isenta. neutralidade, né? Boa essa, né? Perfeito, bem Boa. pensado. É uma boa E, dica. desculpa te cortar, Os vamos dois fazer te isso. cortaram. Não, vamos fazer isso para os 4 perfis. Tá Acho que é bom. um bom exercício. Agora eu preciso falar antes, então. Então vai. Tá sempre Que aí, se eu falando. tiver errado, ele já me corrige. Tá já, ó. bom. Eu gosto muito dessa questão de perfis comportamentais, fiz alguns cursos e tal. Legal. Então, por isso que eu já tava aqui desenhando a matriz na minha cabeça, E etc. contribuiu com Exato. certeza. Obrigada. Mas eu lembro que uma das abordagens iniciais que me abriram os olhos assim para esses perfis foi na minha primeira faculdade. E eu lembro que era um professor, ele dava matéria de logística na minha faculdade. E ele fez uma brincadeira um dia em sala de aula. Ele pegou, obviamente ele já sabia quem era qual, né? Mas ele pegou ali alguns perfis e ele falou assim: talvez não seja tão simples assim, né? Eu não tô querendo diminuir o estudo disso, mas para exemplificar. É bom. Ele trouxe ali na frente e ele só falava assim: eu quero que você entre na sala. A pessoa saía da sala. Eu quero que você entre na sala e que você venha me dar oi. É isso que eu quero. E aí, 2 que eu lembro muito, assim, teve um dos rapazes que entrou, estende a mão pra mim, por favor. Ele entrou e ele fez assim, fez o para, sabe? Sim. E aí o próximo que entrou, ele entrou já batendo no ombro, né? Não vou sair por causa do microfone, mas já batendo no ombro, falou, e aí, amigão, e tal. E aí, depois daquele momento, ele começou a descrever em traços de personalidade as duas pessoas. Na sua casa, nesse nível, assim, na sua casa, provavelmente você usa tons tais, a sua organização é dessa forma, a sua agenda deve refletir isso, então ele começou. E aí eu tô fazendo essa introdução exatamente para você até abordar um pouquinho mais de como a gente reconhece, né? Então, por exemplo, neste primeiro contato, se você quiser reforçar ou trazer de outra forma, fica à vontade. Quando ele deu a mão e ele simplesmente parou, eu lembro perfeitamente desse professor falando assim, a forma como ele me cumprimentou foi quase eu aqui, você aí. E ele tinha um perfil exatamente com uma tomada de decisão um pouquinho mais demorada, né? Indo dentro do que você trouxe pra gente. Ele era um rapaz mais dentro do analítico. Então, não invade o meu espaço. Eu preciso do meu espaço, né? O outro que chegou batendo nas costas, ele era... o terceiro que você falou, eu não lembro o nome. O expressivo, pessoal. O expressivo. Então, ele já chegou, de fato, fazendo ali toda uma comunicação, que você vai trazer de outra forma. Na prática, né, juntando ali com a questão do Diogo, como é que eu, como corretor, eu reconheço esses meus clientes? Existem traços que podem me ajudar nisso? Sim, boa pergunta. Tá, então, eu diria que os dois de cima, né, que são mais racionais, baseados em dados, eles são perfis, então, são o oposto, né, não são os da relação, confiança. Então, eles vão tentar manter uma distância. Eles não vão buscar tanto uma proximidade ali, uma amizade, uma relação, uma construção, um abraço, um falar sobre nada. E mesmo que eles falem sobre nada ou façam uma pergunta assim genérica, ela vai ser meramente por educação. Não vai ser porque ele quer construir, sabe? Então, uma vez também eu fui fazer uma reunião, eu tinha acabado de voltar de uma viagem, e esse cliente que eu ia fazer essa reunião, ele me seguia no Instagram, e ele tinha visto que eu tinha viajado e tal. E aí beleza, a gente fez essa reunião, e aí ele, logo que eu cheguei, ele falou, e aí, beleza, como é que foi a viagem? Eu falei, pô, mas será que ele perguntou por educação ou não quer saber? Né? E eu falei, bom, eu vou dar a resposta curta, se ele não perguntar mais nada, era por educação. Se ele continuar perguntando, é porque ele quer conversar. E eu só falei, pô, foi ótimo, tudo certo, deu pra descansar, tudo funcionou bem, mas estamos aí de volta. Aí ele, que bom, vamos lá.
Ou seja, era educação. Se ele entrasse num, legal, mas ficou em que bairro? Ficou em que hotel? Foi em qual restaurante? Aí eu já sei que ele isso é uma técnica querendo perfeita. entrar nessa. Então, eu tenho que estar jogando com os dois, né? Então, eu sempre, respondo, mas eu vou modular ali, sabe? Eu vou até você perceber, aí depois você pode... Para perceber, e aí depois tu já vai. A pessoa que faz muitas perguntas objetivas, diretas, ela também tá nesses dois de cima. Né? Então, o que eu digo é, você não tem que ficar tão preocupado em necessariamente detectar, mas pelo menos não lutar contra. Perfeito. Sabe, ele tá te pedindo informação, responde, ou diga onde vai acessar, ou fala, ok, já entendi que isso é importante para você. Se for algo importante a ponto dessa visita não poder continuar sem isso, tu vai ter que ligar para alguém para buscar. Se for algo que é uma informação complementar, anotar aí, com certeza vou te fornecer essa informação. E aí no final da reunião também, olha, então a gente combinou que tô pendente de mandar essa informação, essa informação, essa informação. Isso já passa uma tranquilidade para ele de que ele foi ouvido, de que você se preocupa com isso, muito grande. Perfeito. E já os perfis de baixo é aquilo, eles vão fazer perguntas, vão querer entender mais sobre você, vão tentar buscar essa proximidade, esse acolhimento, essa conexão, essa construção de relação. Então, para mim, esses são os dois pontos principais ali que você deveria atentar. Vou subir. Vai. Eu consigo assim, identificar. A gente fica querendo falar. Para mim, pelo menos, já está claro que eu identifico o relacionamento para os perfis de baixo e os dados para o perfil de cima. Então, você acabou de explicar, né? Quem pergunta muito e quem está mais preocupado ali com a relação. E para os lados? Tá bom. Então, ali, falando sobre o pragmático e o analítico, né? O pragmático não vai seguir uma ordem. Tá? As perguntas dele, então, ele é não linear. Então, ele é aquele que você tá ali, você tá falando sobre a metragem, ele vai falar, mas são quantas vagas na garagem? Mas e quando eu tenho que pagar a intermediária? Tá bom. Eu falei assim, cara, esse cara é maluco, né? Tipo assim, eu vou chegar lá, pô, calma. O bom é que ele é pragmático falando isso, então tá à vontade, né? E o analítico, ele vai seguindo uma lógica. ordem. Se você começa a explicar para o analítico, você vai falar assim, olha, esse apartamento tem tantos metros quadrados, a gente vai entrar agora aqui na sala, que é desse jeito. Se você, por exemplo, com o analítico falasse e existe uma parcela intermediária, ele falou assim, pô, ele já se perde, né? Porque ele tá seguindo. Dele quer E normalmente passar esse analítico demora mais a tomar decisão do que o pragmático. porque ele quer seguir o roteiro inteiro. Então, o analítico você tem que notar, quando você der algum passo que pula uma etapa, ele vai tentar te trazer de volta. Ele vai falar, não, vamos chegar lá. Perfeito. Segue aqui teu caminho, vamos pela ordem. Então ele vai estar sempre pedindo calma, porque ele quer seguir um processo. Tá bom. Ele vai fazer as perguntas dele mais ordenadas, ele em geral vai passar uma imagem de uma pessoa mais organizada, tá? Ele vai ter pouca pressa. Então o pragmático vai ser aquele que já vai entrando no elevador, já vai chamar o elevador, porque ele não quer perder nenhum tempo disso. Tá bom. O analítico não. E você pode ter perfis intermediários. Então, é óbvio que eu entendo, pelo que vocês estão explicando aqui, que esses perfis eles são meio que definidos, mas eu posso ter alguém que não é tão pragmático assim. Ele seja ele é mais dominante em um dos perfis, né? Eu não diria... Assim, se quiser me corrigir, fica à vontade. Eu? Que isso? Tô aqui aprendendo. Mas eu não diria assim, que as pessoas... Assim, a gente não é um robô, não fica amarrado numa caixinha, mas vai ter um perfil mais puxa dominante. Pra ali, é mais ou menos isso. Perfeito. Posso fazer uma intervenção e um comentário? Queria a sua contribuição nele, assim. Bom. Porque aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência de quando eu aprendi isso. Legal. A gente fica, de novo, tal do olhar viciado, né? Aí a pessoa fala assim, segurança pra mim é importante. Você fala, pronto, tô com um cara que é analítico. Falou em segurança, analítico. Falou em relacionamento, eu tô com o cara... Né? A gente fica muito... a gente acaba estereotipando demais, né? Então, eu queria o seu comentário exatamente contribuindo aí com a questão do Diogo, que é a questão do dominante que você trouxe, mas, inclusive, tem pessoas que andam nas duas esferas, né? Em cima e embaixo, e aí é um pouquinho mais complicado, se você puder falar um pouquinho disso, e o ponto ali do reconhecimento, até para não ficar... Você já colocou isso, né? De não fica muito preocupado em só reconhecer o perfil do seu cliente, né? Mas uma coisa isolada não é o que vai te entregar isso, né? No fundo, todo mundo se relaciona, só que de uma forma diferente. É isso que a gente precisa começar a entender, né? Fala um pouquinho desse ponto de vista pra gente também, pro
né? Tá bom, ótimo comentário. Eu diria assim, né? Eu gosto de fazer essa analogia, a negociação é como se fosse uma dança. É para as duas pessoas estarem no mesmo ritmo, né? Então, não dá para levar tudo a ferro e fogo, não dá para realmente estereotipar e não, então eu vou ficar amarrado nisso. Porque como eu tava falando, assim, eu sou pragmático. Mas, pô, a gente pode rir junto, a gente vai falar de alguma história aqui, a gente pode trocar uma ideia, assim. Eu só não quero é não direcionar, assim, se eu tô indo numa visita ali em que eu vou tomar uma decisão de um imóvel, isso para mim é o ponto mais importante. Eu gostaria de sair dessa visita com uma visão clara ali do que eu preciso. Mas dentro dessa visita pode ser, eu vou puxar um papo, você vai puxar, e tranquilo, não tem problema nenhum. Então, é isso, eu diria para manter a mente aberta e vendo esses sinais, principalmente na primeira visita, né? Se é um cliente que você já conhece bem, já sabe como ele se porta e tal, isso já vai facilitar bastante a sua atuação. Mas ainda mais nessa de entendimento, é de forma alguma ficar fechado e entender esses traços como absolutos. Eles só dão uma dica de qual caminho você deveria seguir e você vai adaptando. Vai indo para um caminho, vai ajustando. Então, para mim é isso. Muito obrigado. Pode continuar aí, gente. Só tô... Todo mundo parou para prestar atenção na água. Pode continuar à vontade. Não, legal. Então a gente já falou sobre... E onde nos pilares estão os perfis? Tá, na comunicação. Isso depende de como eu vou me comunicar com então, a outra pessoa. Então a gente tá seguindo a ordem direitinho, né? A gente falou sobre... Falou, postura, preparação e agora na comunicação. Você falou da comunicação. Eu tenho coisa pra falar importante sobre isso, mas pode perguntar. Tá, eu ia falar assim, cada perfil também tem uma postura diferente, né? Então, é mais difícil, no meu entendimento, é mais difícil você pegar um perfil expressivo, tô falando pro Diogo porque é o dele, um perfil expressivo que vá pro embate, e é mais fácil, por exemplo, pegar um pragmático, que vá pro... Eu não tô dizendo que necessariamente precisa ser, mas é uma inclinação talvez um pouco mais fácil. Não sei se eu tô certo ou errada, mas... Sim, e aí? Pode ter, eu até diria, esses perfis podem ter uma inclinação a se comportar de uma determinada maneira, isso certamente. Mas eu, quando falo ali da postura na negociação, muito mais nessa de tratar a negociação só como um embate ou tratar a negociação como um processo de construção. Tá. Então, assim, dentro desse processo de construção, o que eu tenho que pensar, né? Se eu estou lidando com um pragmático, então, bom exemplo, né? Eu estou lidando com pragmático ou com expressivo. Tem pessoas que vão querer convencer um pragmático na negociação a construir junto com ela, falando assim, não, mas porque eu acho que a negociação tem que ser ganha-ganha, tem que ser bom para todo mundo, tem que ser justo, o mundo tem que ser justo. Cara, o cara é pragmático, ele pode ser egoísta, ele não está preocupado com você. Esse não é um argumento que vai funcionar com ele. Pode até funcionar num expressivo, que está mais pensando na relação, né, com você, né, em construir essa relação ao longo do tempo. Então, com um pragmático, eu vou ter que mostrar que me ajudar a resolver o meu problema é a melhor forma dele resolver o problema dele. Então, assim, pensar de uma forma objetiva, em colocar dados e mostrar que o que eu estou propondo é algo que funcionaria para ele, que às vezes é melhor para ele do que as outras alternativas que ele teria. Então, eu vou ter que, de uma forma mais objetiva, fazer essa construção. Mas ainda, para mim, continua sendo um processo colaborativo ali de resolver um problema. Ah, é o conceito, então, né? Na postura. É sempre a questão colaborativa, independente do perfil. Me corrige se eu estiver errado, mas até agora a gente já passou por 3 pilares aqui e eu tô olhando mais pro outro lado da mesa do que para mim, em todos os pilares. Faz sentido? Então, assim, eu tô começando a entender que a melhor ou todas essas 3 pilares que a gente conversou até agora faz com que eu preste mais atenção do outro lado da minha negociação do que em mim mesmo. Resumindo, eu tô me preparando, eu tô entendendo que quando eu chegar nessa negociação eu tenho que estar numa postura correta, baseado no que do que aquela pessoa tá esperando dessa negociação. Eu tô entendendo o perfil dessa pessoa, eu tô olhando até mais para o lado que do meu lado aqui. Faz sentido? Faz sentido, e aí a gente até entra num ponto importante relacionado à comunicação, né? Você tinha falado no começo ali da pessoa ser comunicativa ou não. E, em geral, quando eu dou treinamentos para equipes de venda, eu falo assim, quem é comunicativo? Aí todo mundo, eu sou comunicativo. E por quê? Porque eu sou extrovertido, porque eu falo bem e tal. Mas a negociação, ela gira muito mais em torno do que você não sabe, do que você precisa descobrir, do que você precisa construir, do que em relação às informações que você já tem. Então,
vamos lá, se a gente falou, né, na negociação eu tenho que entender, claro, os meus interesses, mas também tenho que entender os interesses dos outros, porque eu vou descobrir o real problema a ser resolvido para tentar construir uma solução. Eu, como vendedor, eu tenho que ouvir bastante. E tem um estudo interessante, lá nos Estados Unidos eles gravaram mais de 500 mil reuniões de vendas, tá? E depois usaram uma ferramenta de inteligência artificial para identificar, dentro dessas mais de 500 mil reuniões, quantos % do tempo o vendedor passava falando e quantos % do tempo o vendedor passava ouvindo. E aí, a primeira conclusão que eles chegaram foi que os vendedores de pior performance falavam demais. Então, os de pior performance, eles passavam 72% do tempo falando. Então, pensa isso. Eu quero descobrir o interesse do meu cliente. Eu quero resolver um problema dele. Se eu estou 72% do tempo falando o quanto eu sou maravilhoso, o quanto meu produto é maravilhoso, o quanto eu sou experiente, o quanto eu atendo todo mundo que é maravilhoso, o quanto eu sei mais do que todo mundo, o quanto eu entendo desse mercado, eu estou 72% nisso. Eu estou 28% do tempo entendendo o problema dele. Outro dia, eu dentro do negócio que eu trabalho, a gente tem umas lojas, né, de varejo. Eu estava conversando com um gerente comercial de um shopping para colocar a loja lá, e ele até que me chamou para conhecer mais sobre o projeto. A gente ficou 1h30 numa reunião. Ele falou por 1h15 o quanto o shopping era maravilhoso, o quanto era imperdível, o quanto não sei o quê. Eu consegui falar nos 15 minutos finais porque eu pedi. Eu falei assim, eu acho que eu preciso te explicar aqui como é que é o negócio. Assim, por que eu tô aqui? Eu podia usar esse tempo final, as considerações finais, para te falar sobre o negócio. Tô tentando saber onde é o banheiro, desde quando eu cheguei. Então, assim, como é que ele vai resolver meu problema se ele nem sabe qual é? Então, ele viu, pior performance, 72% do tempo falando. Os medianos falavam por 68% do tempo. Então, assim, o cara falou um pouquinho menos. Quase mesmo. Ele já sai de pior para mediano. Se a gente for transformar isso, por exemplo, em 1 hora, eu escutei 18 minutos e falei 42. Cansativo demais. E não aprendeu nada. Até mesmo que se eu falei tudo isso, enquanto o outro tava falando, eu tava pensando na minha resposta também, tava ouvindo o que ele tava dizendo. E aí é aquilo. Aí esse mesmo vendedor vai falar assim, não, o meu cliente, como todos os outros, só quer saber de preço, só quer saber disso. Porque você tá partindo desse pressuposto, mas você não ouviu. Sim. Você tá só inferindo. Sim. E os melhor performance passavam 46% do tempo falando e 54% do tempo ouvindo. Então, o que eu também coloco não é que você só vai ouvir e vai ser um monólogo do lado de lá, um interrogatório seu. Não, é um equilíbrio, né? É para ser uma conversa, efetivamente, um diálogo, mas você deveria ouvir mais do que falou, pelo menos abrir espaço para que a pessoa tenha a oportunidade de colocar os pontos. Né? Perfeito. Pode ir. Quer continuar? Posso não? continuar? Fico até com vergonha de falar. Pode ir. Não, eu tô ouvindo. Não, legal. Então, isso está muito ligado à comunicação, né? A gente está nesse pilar, então, ter essa interação, acho que a interação, né, é a palavra correta. De não só querer mostrar o quanto que o seu produto é bom, mas também entender... A gente já falou sobre isso aqui várias vezes, o que o cliente precisa de verdade, o objetivo dele e assim por diante. E agora a gente vai pro quarto, tô certo? Isso, vamos pro quarto pilar. Que é o... Eu ia só dizer uma observações em relação ao que você falou agora, né? De entender, assim, o que a gente tem que pensar que às vezes o vendedor pensa assim, não, mas eu fiz o treinamento, eu ouvi, eu estudei tudo que meu produto oferece, maravilhoso. A questão é que dos 15 atributos que o seu produto tem, vai ter um que vai ser essencial para o seu cliente. Vai ter outro que vai ser importante, vai ter vários que serão irrelevantes. E ele não tem capacidade de absorver tudo. Sim. Então, assim, você precisa orientar o seu discurso para colocar o que vai mais se conectar com ele. Né? E às vezes você vai errar demais, às vezes você vai dar ênfase num ponto que para ele nem é interessante. Então, só para reforçar. E isso gera um negativo, né? Trazendo para a experiência, assim. Às vezes você tá batendo muito num ponto de, mas aqui tem um lazer incrível. O cara fala, não, mas o lazer para mim não me interessa. Vira um negativo, não, tá vendo? É por isso que não me interessa, porque aqui tem lazer. Você tem que achar o produto que eu tô pagando caro porque é algo que eu não preciso. E aquilo que era algo positivo acaba virando algo negativo na negociação.
Exatamente. Legal. Agora a gente tá indo pro quarto, que é a tática, tô certo? Isso. Então é contigo. Tô Você que... É isso mesmo, é isso mesmo. Tá. Então, beleza. Entrando nas táticas, o que a gente tem que pensar com relação às táticas, tá? A forma como você coloca sua proposta ou a forma como você coloca as questões, ela pode fazer com que a sua proposta seja melhor avaliada ou não, tá? Então, você pode colocar as questões para um aspecto positivo ou para um aspecto negativo, tá? Uma tática que existe, que é bem importante na negociação, é de enquadramento. Ou seja, a forma como você enquadra a questão faz ela ser positiva ou negativa. Então eu falei que eu tenho um enteado, e aí a gente uma vez foi lá na escola dele, e aí a professora estava falando sobre a metodologia de ensino, e essa metodologia tinha mudado. E assim, eu tinha ouvido sobre essa metodologia através do pessoal da gestão da escola e tinha achado interessante que eles enquadraram essa questão de uma forma. Uhum. E aí, beleza, eu já fui com essa imagem já formada. E aí, no dia lá, no primeiro dia de aula, ela começou a falar. E ela falou, gente, então, a gente agora vai ter uma nova metodologia. E é tudo muito novo pra gente. E é algo que tá vindo lá de fora. Então, assim, a gente ainda vai ter que testar aqui. Então, vou pedir muita paciência de vocês. Então, assim, ela tá enquadrando essa questão de uma forma negativa. Uhum. Isso vai fazer você enxergar assim. Então, quem só ouviu aquele discurso ali, já falou assim, Acabou, opa, né? acho que eu vou ter que começar a pensar aqui numa outra escola. A forma como eu ouvi do pessoal da gestão era, conseguimos um convênio com o maior grupo educacional que existe lá fora, e eles têm uma metodologia que é muito testada na Europa, e estão levando em primeira mão para o Brasil. Naturalmente, isso vai demandar um esforço de todas as partes, mas a gente fez diversos treinamentos com a equipe, eles vão se sentir inseguros no primeiro momento, mas isso com certeza vai ser, tipo, o saldo vai ser muito positivo, porque o que isso vai agregar para os alunos, vai colocá-los a ponto de eles poderem já, quando forem para uma escola internacional, não notarem tanta diferença. Então, assim, você constrói a questão, você enquadra a questão de uma forma positiva e isso muda completamente a forma como vai ser avaliado. Então, esse primeiro ponto em relação às táticas é pensar em como você coloca a questão, como você traz. Então, dentro você estava falando daquilo ali também da questão da área de lazer, dá para a gente enquadrar nesse ponto também, tá? Então, esse seria um primeiro E é legal, ponto. a gente já tinha falado sobre isso, né? Mas é legal como a gente busca só a tática. Quantas pessoas não buscam vou ver uma técnica de venda? Técnica de vendas é uma frase... A palavra tal. né? Não, você não pode falar não. Em nenhuma negociação tem que ser sempre sim. Não use não na hora de você falar com o seu cliente. Não fale dos pontos negativos e sempre só tente olhar para o outro lado. E aí você acaba esquecendo todas... A gente tá só no quarto tópico aqui, né, do que a gente falou. A gente esqueceu completamente todos os 3 anteriores e que eu acho que as táticas também estão muito relacionadas ao que a gente captou. Então é até mais fácil colocar as táticas... nas horas certas e nos momentos certos, depois de já ter estudado muito bem a situação até chegar aqui. Faz sentido? Faz sentido, completamente. E eu digo assim, essa questão, assim, até pensei quando você estava falando sobre enquadramento, você às vezes, você pode fazer uma classificação ser positiva ou negativa de acordo com a ótica que você observar, né? Então, vamos lá, um cliente pode enquadrar, então tá falando comigo como corretor. Um cliente pode falar assim, olha, eu andei pesquisando aqui e esse prédio que você me mostrou, ele tem o maior valor por metro quadrado dos prédios aqui do condomínio, né? Se eu estivesse falando da Península, por exemplo. E essa é uma forma de enquadrar a questão. Esse prédio tem o maior valor por metro quadrado do condomínio. Isso seria um enquadramento negativo dessa Sim, situação. negativo para você. Sim. Uma outra forma de mudar esse enquadramento se você tivesse informação, esse é o prédio onde tem o menor valor de condomínio dentro uma menor taxa condominial dentro desse condomínio aqui. Então, assim, e aí você já consegue colocar isso de uma forma, o valor do metro quadrado você vai pagar de uma vez só. Isso depois vai puxar também a valorização do imóvel para quando você for vender. E a taxa condominial que você paga todo mês. E aí, se você for alugar esse apartamento, isso faz ficar pesado para um inquilino ou não. Então,
eu posso olhar isso por duas óticas. Uma bem Sim. positiva, que às vezes pode ser suficiente para ele fazer um negócio. Sim. Uma outra que pode ser bem Que negativa. pode ser suficiente pra ele não fazer o negócio, né? É, Sim. exatamente. Simples Exatamente. assim. A gente tava falando muito de storytelling, né, ali fora, assim, e de fato a forma como você apresenta os dados, eu sempre trabalhei muito com estatística. Então, você consegue provar conexões entre dados da forma que você quiser. E aí, é muito você escolher que palavra que você vai usar, que correlação que você vai usar, né? Que é isso que você tá colocando, assim. Mas é uma maneira interessante. A gente teve uma venda recente, inclusive, com um corretor. A gente... era um apartamento de... Eu acho que eu já falei disso aqui, inclusive, não sei. De 2 Comigo quartos. não. Não, com você não. Mas eu acho que eu já Dois citei episódios. aqui no Imóveis. É um apartamento original de 2 quartos, mas pela formação ali de quem era o antigo proprietário, eles tiraram a divisão de um quarto e eles ampliaram ali a sala. Mas você conseguia ver, por exemplo, na marcação do teto, a divisão dos dois, etc. E aí a cliente que estava acompanhando esse corretor, ela queria 2 quartos. Ele entrou, a primeira coisa que ele falou quando ele entrou, esse aqui só tem 1 quarto. A dona do apartamento falou, não, ele tem 2. Imediatamente, assim, ele tem 2. Eu tirei, porque eu não preciso de um segundo quarto. É muito isso que você tá falando, né? Às vezes a gente já vai tão focado em não querer desagradar o cliente, do tal da técnica do nunca diga não, né? Do não querer desagradar o cliente, que a gente vai exatamente afogando e afastando ele do que a gente quer, né? E aí você pode enquadrar, então, nesse caso específico, né? Eu posso enquadrar por esse lado negativo, de um apartamento de 1 quarto, ou eu posso enquadrar pela ótica positiva de que é um apartamento que ele permite, assim, ele é modular. Ele nasceu projetado para ser de 2 quartos, ele hoje tem 1, mas se você quiser, por exemplo, fazer, não que seja algo E permanente, que é super fazer um positivo MDF o projeto, né? Porque isso mais pode ser tarde você positivo. tem uma planta Não, versátil ali, né? E essa cliente comprou, na verdade ela comprou. estava encantada. Foi o nosso mais rápido, né? A gente vendeu Foi. ele A gente vendeu ele em menos de um dia. A gente pegou Menos de um quinta-feira, 4 da tarde, vendeu sexta, 11 da no manhã. dia seguinte. E esse que é o ponto, assim, isso não significa enganar. Vamos lá, Sim. tem gente que vai falar assim, não, cara, eu preciso de 2 quartos, divididinho Tudo e já construídos hoje. É Tranquilo, isso. não é esse apartamento. Exato, perfeito. Só que o outro tinha um ponto que poderia ser positivo, Sim. poderia ser positivamente Tanto não era avaliado, e você necessário que a você venda trabalha Exatamente isso que eu ia falar pra ela, não era. É. Ela queria, mas não era Mas necessidade. ele colocou de uma forma que sim. poderia ter prejudicado. É exatamente isso. Então ficou Perfeito. claro agora. Próximo. Precisamos ir pro último a última, que eu acho que é a mais complexa, talvez, mas É, emoções. Eu falaria... Falta alguma coisa? Ah, na ele ia tática? falar das isso táticas que eu ia ainda, é falar. verdade. A gente tá aqui tirando não. É porque você falou que você era mais direto ao ponto, a gente Tranquilo, quer pode ir. Não quer me incomodar, né? Não, mas tá tranquilo. Não, tempo a gente pode ficar aqui até... Até daqui a A 10 gente minutos. tá aqui escutando. Não, que isso, não, 10 mas minutos. tranquilo, Vamos embora. Não, mas tranquilo, Você tá gostando aí do vamos outro lado? Comenta aí embaixo, diz o que você tá achando. Eu achei que Puder era com ele. continuar. Você falou, você tá gostando aí do outro lado? Pergunta pra ele, Não, tá e quem tá gostando? sem paciência, dá aquele toquezinho ali, uma mais 15, mais 30, fica à vontade, né? Bota uma Mas vai vez e perder meia. coisa relevante, ó. Vai. É, não Aí cada um com sua consciência, né? Daí, então, falando mais sobre tática, outra que é muito importante é a de ancoragem. Tá? Então, quem estuda negociação já ouviu falar sobre ancoragem. Então, ancoragem simplesmente é uma referência que você coloca na negociação. Em geral, uma referência de valor. Tá? Perfeito. Então, o ser humano ele nunca toma decisões baseadas em nada. Ele sempre compara o que você propôs com alguma coisa. E a gente chama essa referência de âncora porque ela faz com que a pessoa fique amarrada a ela e não consiga se distanciar muito, como se fosse uma âncora de um barco. Então, o que eu quero dizer? Se eu digo assim, olha, esse apartamento que eu estou te oferecendo custa 10 mil reais por metro quadrado. A pessoa vai comparar isso com alguma coisa. Vai comparar com o outro que ela está vendo, ou com o que ela mora hoje, ou com o que ela gostaria de morar, ou com o que ela tem de dinheiro no banco. Ou que ela já viu, talvez ela ela já já viu viu. alguma coisa. Ela vai buscar alguma referência. Então, o ideal é que na negociação você traga uma referência para fazer com que a sua proposta seja melhor avaliada. Então, você pode dizer, por exemplo, olha, os apartamentos aqui no mesmo prédio, tipo, o metro quadrado deles já custou
tanto e hoje está em X, então isso é uma Ou boa a valorização, oportunidade. talvez, né? Ou a valorização, ou outros apartamentos que estão sendo vendidos aqui nesse mesmo prédio com uma conservação menor, estão com 1 metro quadrado no mesmo nível desse. Então, isso faz com que esse valor seja melhor. Ou tem uma perspectiva de que o valor desse metro quadrado vai subir, vai chegar a tanto no curto prazo. Então, hoje ainda é uma oportunidade. Então, assim, sempre colocar uma referência, porque isso vai fazer com que a sua proposta seja melhor avaliada. E quanto mais estruturada e embasada for essa referência, né, mais crível ali para outra pessoa, mais efeito ela vai ter. Perfeito. Ótima dica também. Muito bom. Mais alguma? Funciona bem. Táticas são legais. Outra forma de ancoragem que eu vejo eu já vi assim, às vezes a empresa que está lançando o apartamento bota ali um valor de tabela e bota o valor que você pode oferecer, o negociável. Então, você sempre mencionar o valor de tabela é uma forma de ancorar. E isso é positivo. Entendeu? Porque se eu simplesmente falo, a tabela era 10.500 ou 11 e a proposta é 10. Ele já vai comparar a proposta com o que era a tabela. Se eu simplesmente jogo 10, ele não vai fazer essa comparação e vai buscar alguma outra. Então, essa eu também considero que é uma boa forma de você colocar. Não, mas é importante também que essa ancoragem ela seja real, né? Ela seja crível. Exatamente. Às vezes você traz... Às vezes a gente ainda vê no mercado construtoras que apenas atualizam o seu valor de tabela desde o lançamento lá e você chega para uma pessoa numa região que essa pessoa às vezes já viu algumas opções em torno de 10 mil metros quadrados, você chegar, não, o valor de tabela é 900 mil. O cara fala, não, mas o valor de tabela eu não vou nem considerar, porque está muito fora de uma realidade. Então essa ancoragem também é importante ter dentro dessa... Tem outro ponto de ancoragem negativa no nosso mercado, assim, em alguns portais, né, talvez os principais, 2 pontos dos portais principais do mercado, assim, as pessoas que colocam lá, elas usam um valor, por exemplo, muito abaixo para realmente ser atrativo. A gente passou isso há pouco tempo em um prédio que voltaram algumas unidades na Barra da Tijuca. Com um anúncio ainda com as fotos da época de construção, etc. Um prédio já pronto. E aí, quando você pega o cliente, ele fala assim, não, mas eu vi ali, sei lá, por 500 mil. E você fala, não tá mais 500 mil. Só que ele já criou algo negativo. Então, muitas vezes, ele acha que você que tá querendo tirar mais. Exato. É uma forma de ancorar, passar essa informação para ele também. Então, ó, você pode até ver alguns anúncios aí que estão um pouco abaixo, mas isso não é praticado hoje em dia. A prática hoje são os 10 mil por metro quadrado, o meu tá 9,5. É uma forma, e aí a gente entra numa outra tática boa que você colocou, que é de eu antecipar argumentos negativos. Então, assim, em geral, quando tem algum ponto ali que pode ser contra a tua argumentação, e às vezes a pessoa, ela, em geral, ela fica quieta, torce para essa questão. Tomara que ninguém nem olhe isso e nem perceba. E eu vejo que uma forma melhor é você colocar ativamente você isso no traz, seu né? discurso. Você já traz. Você fala assim, olha, com certeza, quando você for pesquisar, você vai ver isso, tá? Então, se você for a fundo, você vai ver que isso não se aplica. Então, eu gostaria que você usasse a mesma base de comparação. Isso a gente passa muito por isso no que a gente chama de captação, né? Então, a gente pega vários imóveis para vender, né, de proprietário. E aí, nossa, acontece demais. Em portal também, lógico, a pessoa vai vender o apartamento dela, ela vai pesquisar como é que tá o mercado, né? Então, ela vê lá o metro quadrado, claro, o metro quadrado da região dela a 10 mil reais, um anúncio. No portal a 10 mil reais. E ela cria aquela referência, ela fica com aquilo na cabeça. Não, aqui vale 10 mil. E a gente sempre... que se depara com essa situação, a gente realmente vai com os tais dados, né? A gente trabalha muito, de fato, com dado. E aí a gente mostra, olha, a gente vai ter uma dificuldade aqui, porque preço anunciado não significa preço de venda, não significa que vai vender. Isso pode estar anunciado há 10 meses, 8 meses, e tem mais um ponto crítico, e aí já até dando uma dica aqui para quem é parceiro aí de mercado, que é o financiamento. Porque se você aceita, e por mais que você consiga vender, se o banco avaliar abaixo, você vai perder tua venda. Porque o banco vai decidir o quanto de dinheiro ele empresta. Então, de fato, são 2 ancoragens, assim, usando o termo que você trouxe, que a gente vê muito no mercado que são negativas, né? E aí, de fato, a gente precisa de responsabilidade, digamos assim, de revisar esses anúncios para que a gente tenha, de fato, coisas coerentes com o cenário atual do mercado. A gente tem um impacto disso no mercado, com certeza.
Eu vejo, às vezes, a pessoa ali, ela pode querer ludibriar, usar uma questão de uma forma. Eu vejo que o ativo mais importante que você tem na negociação é a sua reputação, Sim. a confiança, né? Então, o objetivo é fazer vários bons negócios ao longo do tempo. Tanto e quem não... quer o relacionamento... Vamos voltar lá pros perfis. Quem quer o relacionamento é a confiança. Você perdeu a confiança, você não tem ele. E quem quer dados negativos vão ser ruins também, Sim, né? Então, sim. também está relacionado a isso. Tenho 2 perguntas legais aqui. Eu estava consultando aqui as nossas perguntas. Eu acho que estão dentro de táticas. Você vai me dizer se estão ou não. Tá. Mas, por exemplo, a gente vê muita... a gente falou sobre storytelling aqui. Por que contar uma história torna muito mais numa negociação, numa conversa, na hora de apresentar alguma coisa... É muito mais fácil para o cliente, a gente vê muitas pessoas usando isso, ou contam um exemplo que já aconteceu. A gente fez isso aqui de alguma forma até não né, de propósito, digamos assim. Mas isso faz com que a mensagem seja absorvida do outro lado de uma forma muito mais eficiente. Tem um porquê disso? É uma tática contar histórias? Sim, com certeza, né? Então a gente fala que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e eu digo que uma experiência vale mais do que 1000 imagens, né? Então, legal. Você contar uma história vai criar uma experiência. Tem até um dado, eu posso até errar mas era assim que uma história conecta mais, tipo, 21 vezes mais do que os dados sozinhos, né? Então, a pessoa vai encontrar um sentido naquela história, vai se conectar emocionalmente com ela, vai lembrar dessa história depois. Então, certamente, usar histórias eu acho um bom ponto, né? E às vezes você tentar usar histórias, a gente entra ali numa questão de persuasão, que é o da prova social, né? As pessoas gostam de tomar decisões parecidas com pessoas similares a ela, né? A mesma decisão que pessoas similares a ela tomam. Então, às vezes, você contar uma história, você está ali falando com um cliente que é um casal com 2 filhos, você conta a história de um casal com 2 filhos que também se mudou da Zona Sul para Barra, que também estuda aqui perto, que tomou essa decisão e que hoje está super feliz, e se tiver foto ou vídeo ou depoimento, isso certamente vai ter um impacto maior. Isso, e é muito importante que essas histórias sejam verídicas também, né? Que fato. sejam Tô honestas. partindo desse princípio. Pelo amor de Deus, Eu tenho um caso que eu sou muito feliz desse cara ter virado essa história na minha carreira, que foi um cliente que não pilar, comprou... é obrigação, né? Foi um cliente que não comprou um imóvel e depois ligou pra gente. A gente tava no escritório, esse cliente me ligou e falou: cara, eu tô arrependido, bem que você falou e tal, não sei o que lá. E eu acho que isso é uma das maiores histórias que eu conto. Que sempre que a gente tá no final, e fica uma dica aí, você pode contar que você sabe de uma história, porque eu tô te contando essa história, mas sempre que a gente tá no final da negociação e tá um pouquinho difícil ainda, a gente costuma usar isso. Cara, deixa eu te falar. Eu tô te falando que você tá com uma... Óbvio, desde que seja, a negociação né? seja realmente boa. A gente já teve um caso exatamente igual ao seu, que o cliente depois ligou pra gente e falou: cara, eu poderia ter tomado a decisão, bem que você me avisou, bem que você contou ali, e de alguma forma não foi, né? E eu acabei não indo e me arrependi hoje de não ter feito o negócio. Faz sentido? Tem a ver também? Faz sentido, e aí eu até relacionaria 2 questões aí, né? Nessa do cliente tomar uma decisão ou não, e de como é que ele vai se sentir depois. Tem 2 questões principais relacionadas à pessoa tomar uma decisão ou não, né? Uma é o sentimento de aversão à perda. Então, assim, ele tem que sentir que não tomar essa decisão, né, o prejuízo de não tomar essa decisão vai ser maior do que os benefícios dele decidir, né? Então, às vezes se ele achou que aquele é o lugar dos sonhos dele, né, e ele não vai tomar essa decisão, ele vai se sentir mal com isso, ele vai se arrepender depois, isso vai ser um fator para incentivá-lo a decidir. E o que pode ser combinado com isso é a escassez. Né? Que os dois Estamos com 2 situações dessa, ó. Já entendeu, né? Então, que é a escassez... Vou pedir pra você ligar pra um cliente meu hoje, porque ele tá quase perdendo, tem escassez. Eu pensei em 2. Mas essa escassez tem que ser muito real e percebida por ele. Sabe, assim? E aí a gente entra num terceiro ponto, que é a pessoa quer sentir que ela tem autonomia para tomar uma decisão. Ela não quer que você decida por ela, perfeito. ela não quer se sentir pressionada. Então, como a gente pode fazer é deixar ele bem à vontade e falar assim: olha, você pode ficar tranquilo para tomar a decisão que você quiser, você pode comprar o apartamento que você quiser, a gente pode continuar procurando eternamente, isso não tem problema nenhum. A questão é, dentro dessa configuração, nesse empreendimento, com a planta que você quer, só tem essa opção.
E essa opção não vai mais aparecer. Então, Peraí, fala de novo, deixa eu gravar. Sabe por quê? Tô falando, um imóvel que eu comprei, Uhum. eu e minha esposa vimos, era a planta que a gente queria, era um único apartamento com essa planta no condomínio todo. Condomínio. Então era aquilo, a gente pode escolher qualquer outro? Podemos, Pode, mas só que não vai ter igual aquilo. esse não vai ter. Uhum. E pra gente, aquela configuração de planta, pra nossa família, fazia muita diferença. Então a gente falou, olha, a gente precisa correr pra tomar uma decisão. Aí meu pai ficava, você não pode decidir com pressa, tu vai fazer besteira. Eu falei assim, tudo bem, cara, mas se eu demorar 2 semanas e só tiver o outro disponível, já não vai viabilizar pra mim. É. Vai ser muito ruim. Então Sim. é isso, ele precisa entender que realmente tem essa escassez. Eu estava no meio da pandemia também, logo começou a pandemia, aquela crise, o pessoal meio que sem saber se ia ter dinheiro amanhã, como é que ia funcionar. Eu dei um treinamento para uma imobiliária, era no interior de São Paulo, e aí eles falando, não, porque tá muito difícil fechar negócio agora. Tá muito difícil, como é que eu faço para o pessoal querer fechar negócio? Eu falei, tá bom, qual é a diferença para o seu cliente se ele fechar um negócio com vocês? Era um lançamento e os apartamentos meio padrão. Qual é a diferença para ele dele fechar agora ou fechar daqui a 6 meses? Aí ele falou, nenhuma. Eu falei, então é por isso. Se o futuro é de incerteza e ele não tem incentivo nenhum para fechar um negócio agora e não existe escassez porque ele vai continuar podendo fechar Já um mais um negócio, lançamento, o não prédio vai está fechar. disponível. Sim. Então, é esse ponto, né? Isso Boa. muda a tomada de decisão. Vamos entrar nas emoções? Vamos entrar nas Então vamos. emoções. É porque essa deve ser a parte mais tensa, vai. E também não é nem tão longa não, tá? Mas o das emoções as pessoas, por muito tempo, quando se estudou negociação, se focava só nos aspectos objetivos, né? Então, Técnicos, assim, né? era comum se ouvir ali, não, as emoções têm que ficar do lado de fora, coração na gaveta, é só negócio. Mas as pessoas são seres humanos, elas sentem as emoções, elas são impactadas pelas emoções, tem questão de ego, tem raiva, tem frustração. Então, quanto mais você entender que as emoções fazem parte do processo, mais você vai atentar para isso e mais você vai notando ali se as suas ações estão desencadeando emoções ou não, tá? Então, e eu vejo muito assim, principalmente vendedor, às vezes ele trata ali o negócio só como um negócio mesmo, faz a proposta, não tô nem aí se eu ofendi, se não sei o quê, se a pessoa ficou frustrada, se a pessoa ficou chateada. E muitas vezes, assim, o que eu digo na negociação o importante é que você não seja um obstáculo, né? Se a pessoa deixar de fechar um negócio Por causa de você. por causa de você, Que é quem quer fechar o negócio, inclusive, né? quem deveria, né? E às vezes a gente age de formas que são contrárias aos nossos objetivos. Sabe? Às vezes assim, eu senti que o cliente foi agressivo, ou eu não gostei da forma como ele me tratou. Isso já vai moldar ali minha atuação, às vezes vai fazer com que eu dê uma resposta meio ríspida para ele e eu possa acabar perdendo o processo todo, né? Então, o que eu digo é que bons negociadores, assim, chegar num impasse numa negociação é muito fácil. Né? Então, você diz que é uma coisa, eu digo que era outra coisa, eu digo que tem que ser assim, impasse. Então, esse já é o caminho natural. Então, o que se espera de bons negociadores é que eles tenham uma postura incondicionalmente construtiva. Né? Mesmo que os movimentos do outro estejam destrutivos, eu tenho que tentar, ao máximo, trazer isso para níveis saudáveis, para conseguir evoluir, né? Então... Eu vou pedir para você exemplificar essa da emoção. Um dos conteúdos que eu vi, você estava contando de um dia que você precisava embarcar. E aí, não deu tempo de fazer o check-in na troca de voo, se eu não me engano, não deu tempo de fazer o check-in. E aí você foi para essa... Eu chamei, a hora que você chegou, eu vou chamar de novo de ressignificação, né? Eu pego o problema e falo, cara, eu preciso tratar ele na raiz, que vem muito dos porquês ali que você falou. Sim. Então, pra gente conseguir exemplificar, assim, digamos, esse dominar de emoções, conta pra gente essa história, achei interessante. É simples, dá pra entender, enfim... Tá bom. Já faz tanto tempo, mas vou voltar nela. Que eu dei essa palestra. Essa já faz uns 2 anos e a história aconteceu antes disso ainda. Mas é que eu tinha... Era um voo de conexão e aí eu tinha... Quando eu saí do primeiro, eram companhias aéreas diferentes. Eu já saí do primeiro na área de embarque. E quando fui pro segundo, eu lembrei que eu não tinha feito o check-in. Né? E aí fui tentar fazer, o check-in já estava fechado. E aí fui tentar já ir direto ali no portão de embarque para tentar embarcar. E aí a pessoa estava muito reativa ali, né?
Quem fica ali recebendo pro voo, né? Sabe? Tá muito reativo. E eu pensei, primeiro eu fiquei insistindo em que ele deveria me colocar na lista de espera, né? Tipo, perguntei como é que tava, se já tinha vaga, e ele falando, não tem, o check-in já fechou, né? Primeiro a gente ficou numa discussão de check-in tá fechado ou não, e aí depois fiquei discutindo e como é que funcionaria a questão de lista de espera, mas a questão é, no início meus movimentos estavam em tentar fazer com que ele reabrisse o check-in. Né? Assim, fazer que ele fizesse o check-in para mim, que era a sua né? vontade, né? Que era a minha vontade, que era a minha posição, né? E aí eu comecei a perceber que a grande questão, o problema que eu precisava resolver não era de que ele reabrisse o check-in, era que ele me colocasse no voo, né? Então, eu vejo que... E aí a gente acabou chegando numa outra solução. Eu nem lembro como é que foi. Eu conto a história porque eu assisti Eu hoje. Na verdade, ele ficou na lista de espera, né? Você fala que você chegou pra ele e aí você falou... se alguém chegasse e como é que você colocaria essa pessoa no voo? Aí ele falou, lista de espera, se tiver espaço. Aí você até brinca e fala, espaço tinha, porque eu tava fora do voo e verdade. eu tinha comprado, né, pra ir naquele. E aí parece que você ficou na lista de espera, né, pelo que eu entendi. E aí ele conseguiu, de fato, fazer o embarque, né? Exatamente. Então, era isso, bem lembrado. Que assistiu hoje, tá fresquinho. Tá fresquinho. Então, eu vejo que assim, sempre que eu fico fechado na posição e querendo impor o meu ponto de vista e dizer que tem que ser desse jeito, a tendência é que o outro fique fechado e fique reativo a essa questão. Vou dar um outro exemplo de impasse, até e falando do mercado imobiliário, né? Quando a gente comprou o apartamento, a gente chegou lá já na etapa final, já tinha feito tudo e tal, e tinha um contrato lá com a construtora. E aí, o gerente comercial, ele mandou o contrato, e aí eu e minha esposa lemos e tal, e a gente tinha 3 observações lá no contrato. E que eram importantes pra gente, a princípio eram detalhes. E aí, o gerente comercial da construtora, ele ficou bem reativo, assim, quando a gente falou. Ele falou, não, a gente não muda contrato aqui. O contrato é esse, é contrato padrão, tua opção é assinar ou não. E eu falei, bom, eu entendo que vocês têm um contrato padrão, eu não tem objetivo de não mudar o teu contrato, né? todo. A grande questão é que o contrato ele deveria expressar as condições que foram acertadas, e eu entendo que ele, da forma como está escrito, não está expressando. Então, eu precisava meramente ter a segurança de que o que a gente acordou estaria escrito aqui. E eu sei que quando a gente teve essa conversa, assim, a minha esposa, na mesma hora, ela já, a gente desligou. E aí ela falou, não, quer saber? Não vamos mais fechar negócio nenhum, ele tá super ignorante, um apartamento caro pra caramba, e não pode ser assim, a gente tem que dar uma lição nele. E eu falei, tá, vamos tentar entender, assim, não concordar, a postura dele estava errada, mas vamos tentar entender o que pode ter feito ele chegar nesse nível, né? E a gente começou a pensar, era dia 30 do mês, então ele certamente já estava ali com aquela cabeça, devia estar contando, era um sábado, ele devia estar contando com esse apartamento para bater a meta dele, já tinha contabilizado isso, já estava achando que não precisaria fazer alteração nenhuma, e isso gerou uma frustração, e ele reagiu mal a essa frustração. E eu falei, bom, vamos fazer um exercício aqui tentando trazer isso de uma forma bem objetiva. A gente gostou do apartamento, a gente acha que ele resolve completamente o nosso problema, a gente quer morar nele por 10 anos, a gente acha que a gente vai ser muito feliz nele, e a gente não... Ele é o único dentro desse prédio. Tinha aquela questão da planta. E a gente acha que é mais importante dar uma lição num gerente comercial numa construtora que a gente nunca mais vai cruzar na vida do que ter o imóvel. Tudo isso. E que talvez nem entenda a lição, né? Vai achar nem que foi um impeditivo. Eu não tô ali pra educá-lo, cara. Esse cara é assim na vida. Eu quero resolver meu problema e seguir em frente. Sim. Então, só de expressar isso objetivamente, ela mesma já falou, tá, liga pra ele, mas eu não quero participar, não. Se talvez, eu não sei se vocês dividiram esse exercício com ele, mas isso ia ensinar mais do que eu não vou fechar. Né? Eu não sei se vocês chegaram a dividir, mas ia ensinar mais. Essa ele não ia esquecer, a tal da história. Né? Mas eu te cortei, desculpa. Não, mas é isso. Aí a gente acabou chegando, eu passei, eu falei, olha, cara, então, assim, não vou discutir o contrato padrão da tua empresa, vou discutir as condições que a gente acertou, vou colocar minhas 3 observações, vocês analisam e me devolvem. Se elas não tiverem preenchidas, eu certamente não vou me sentir seguro para seguir em frente. E acabou que eles viram lá, era uma cláusula que estava errada mesmo.
que eles alteraram, a outra eles mudaram e fizeram de um outro jeito, e a gente conseguiu resolver o problema. Então eu digo assim, as emoções aí poderiam ter nublado a nossa ação e feito que a gente chegasse a uma solução que era contrária aos nossos objetivos, que a gente queria. E aí, só trazendo esse gancho, né, que a gente está falando de emoção, pelo que eu estou entendendo aqui dessa último tópico aqui da aula, digamos assim, é que, na verdade, as nossas emoções são até mais importantes do que as emoções. Não que sejam mais, talvez, mas são tão Mas é porque quanto... a sua você consegue controlar, né? A do outro não. Porque, por exemplo, isso não deixa de teoricamente. Não deixa de ser ego, né? Porque, de alguma forma, não é assim que ele vai falar comigo. Isso acontece muito. Eu me sinto assim muitas vezes. Né? Então vai perder também, não vai comprar, eu não vou... E não é, talvez isso está inviabilizando essa velha questão. Talvez eu nunca mais vou ver na vida, talvez eu poderia ter resolvido o problema de outra pessoa e eu, por causa de mim, estou inviabilizando o negócio. Acho que isso é até um ponto legal da gente trazer para as partes, né? Lembra daquele ponto que a gente trouxe lá no início. Às vezes a gente é o intermediador de partes. Às vezes isso é um bom insight para a gente ter na cabeça, de às vezes chamar o proprietário no canto e falar, cara, tem certeza que você não vai vender, que é o que você quer, por causa de uma ação do outro lado? Né? Eu acho que são pontos legais também. Isso é perfeito, né, que você falou, e é isso. Quando eu estou intermediando, eu tenho que pensar que algumas pessoas que estão intermediando, pode ser um mediador, pode ser um corretor, ele simplesmente pega a mensagem que ele recebeu daqui e entrega para lá. Só que isso pode gerar uma questão de ego, pode fazer o cara ficar chateado, pode fazer ele ficar com raiva. Um conflito. Então, o meu papel como corretor ou como mediador não é transmitir mensagens, né? É fazer com que o real interesse desse cara filtrozinho chegue a ele e fazer com que ele se conecte ao real interesse do outro. E, às vezes, ele vai expressar esse interesse de uma forma ineficaz. E o meu papel é transformar isso de uma forma eficaz, numa mensagem eficaz. Esse é o ponto. É isso que eu estou fazendo. O tempo todo. Eu faço o tempo todo o meu trabalho. Eu ouço um diretor coloca um negócio que não pode ser assim, que vem quem manda sou eu. Eu falei, olha, ele colocou que é muito importante para ele que esse ponto seja contemplado. Mas ele disse que é ele que... Não, ele disse que você decide. Ele disse que é importante. Tipo aqueles memes, lembra que tinha, assim, de... Não lembro das frases, assim, por exemplo... é todo mundo cabeçudo. Então escreve aí, se penso logo... Né? É tipo esse meme, assim, né? O filtro. Cara, que legal. Pra você ver como é que... Eu defendo muito a profissão de vendedor. Primeiro porque ela me levou para os momentos mais difíceis, porque eu passei por momentos difíceis, mas me levou nos momentos melhores da minha vida. E eu considero um dos que a gente vive hoje principais, assim. E eu defendo que isso é uma profissão. E aí, quando eu falo em corretor de imóveis especificamente, mais ainda. Corretor de imóveis é uma profissão. Né? Especializado. E a gente criou todo esse conceito de imóveis cash. A gente estava conversando um pouquinho quando a gente chegou aqui, né? Sim. Esse propósito de academia, imóveis cash, porque eu acredito que o corretor ele precisa se especializar. Ele não é o cara que bota uma pasta debaixo do braço, vai lá, eu costumo brincar, e a gente fala isso quase todo podcast também. Mostrar um imóvel, cara, qualquer um faz. O 3D lá faz melhor ainda, porque o cara tá vendo. Então você não precisa falar, isso aqui é uma sala, a sala é aqui, senhor. Vem ver a cozinha, olha que cozinha ampla. Não precisa. Se ela for ampla, eu vi que ela é ampla. Se ela não for, eu vi que ela é pequena. Não adianta você falar que ela é ampla. Tá ali, isso qualquer um faz. Agora, quando você se especializa, quando você sabe dar a dica certa do mercado, quando você chega na melhor taxa de juros, quando você fala, cara, não é financiamento que você precisa aqui nesse momento, tenta esticar um pouquinho mais e fazer um financiamento desse valorzinho pequeno, direto com o proprietário, a gente tenta aqui uma forma jurídica que isso fique seguro para as duas partes, isso é a nossa profissão. Mas por que eu tô falando tudo isso aqui? Porque, para você ver como é que a gente, às vezes, se apega muito no dia a dia. Você falou do freestyle, gostei muito desse técnico. Do freestyle, eu vou lá e vou tentar resolver. Não, deixa comigo que eu sou o gerente, eu vou dar um jeito aqui. Me dá o telefone que eu ligo pro cliente. Calma, tem técnica, dá pra gente aprender, dá pra gente estudar, dá pra gente se preparar melhor. Então, assim, pra mim foi um conteúdo riquíssimo exatamente pra expor isso. Às vezes, eu consigo, e quando a gente fala de Harvard, de MIT, e assim, não preciso nem falar mais nada, né? Mas existe uma técnica por trás disso que a gente faz como profissão, disso que paga nossas contas todos os dias. A gente defende muito o conceito de corretor profissional, não de corretor, né? Tem que ser um corretor profissional.
Vamos fazer jogo rápido? Vamos. A gente sempre no final separa algumas perguntas. E... Ele fez uma cara, agora... Caramba, o que é isso? Quem vai precisar do nada? Essa é aquela parte que a gente descobre quem assiste até o final mesmo, entendeu? Não, e a ideia é eu te pedir, a gente vai fazer algumas perguntas simples e você me responde qual a primeira coisa que vier na sua cabeça aí. E a primeira coisa que a gente sempre pergunta é um livro. Sem contar o meu? Se for o seu, pode ser o seu. Eu diria Como Chegar ao Sim, do William Ury. É um livro bem importante para negociação. A Kézia tá doida, que o pessoal fala os livros aqui, eu compro. Só o Harry Potter. A gente uma vez perguntou do livro aqui, eu falei, Harry Potter, inclusive um parceiraço nosso, gente boa demais. Tudo bem, o Harry Potter eu não comprei não, agora todos os outros, Amazon no dia seguinte. Vou fazer uma biblioteca, aquele que... Biblioteca botar aqui embaixo, do biblioteca Casal da Carvalho, do Imóveis Cast. Então, repete pro anotar. Como Chegar ao Sim. Como William Chegar ao Ury. Sim, William Ury. Um filme. Boa, pode ser das antigas, né? Pode ser qualquer um. Pode. Eu gosto dos épicos, assim, então Coração Valente. Coração Valente. Bom filme. Troia. 300, negócio Gladiador. assim. Gladiador, é. Quer continuar? Pode continuar. Posso? Uma inspiração. Inspiração. Caramba. Cara, eu tenho vários professores como inspiração, tá? No meu campo diretamente. Então, tem um professor de Harvard, chama Deepak Malhotra. Assim, ele apresenta esse tema de uma forma bem objetiva, bem prática e tal. Então, eu diria que ele. Ótimo. Deepak Bela Malhotra. de uma inspiração. É. Difícil é achar o nome, né? Não é? Deepak. Escreve nos comentários. E um objetivo que você tem na sua carreira que você ainda não alcançou, né? Que é um objetivo para os próximos passos. Tá bom. Eu diria conseguir influenciar muito mais pessoas, né? Eu acho que eu ainda tenho uma atuação ali pelo meu campo, especificamente de nicho, e que ela é boa, ela já atende alguns objetivos meus, mas se eu conseguir ampliar isso bastante... Levar seria a um mensagem grande... a mais pessoas. a mais pessoas, isso é um desafio grande. Legal. Tem alguma frase que você tenha como lema, assim, que você carregue de alguma forma? Tem uma frase que eu até coloquei no meu livro novo, mas ela tá num documentário da Netflix, no Playbook. O nome do documentário é Playbook, aí é com o Doc Rivers, que é um treinador de basquete americano, que ele fala que a pressão é um privilégio, né? E eu diria assim que a gente tem que agradecer por estar numa situação de pressão, né? Ele fala para os jogadores dele ali de, assim, quem não quer jogar num estádio cheio, né? Quem não quer se apresentar para uma grande plateia, quem não quer que seu livro estar numa seja mesa lido, de uma venda de 10 milhões e... É isso, né? quem não quer que o seu podcast seja assistido. Então, eu encaro isso, assim, que essa pressão bom, é um nunca tinha privilégio, né? A gente tem que... Ótima frase. Gostei. Nossa, uma das melhores que a gente ouviu aqui. Eu tô curiosa pra fazer 2 perguntas. Vai. Do jogo rápido. O que todo cliente deveria ouvir? O que todo cliente deveria ouvir? Boas perguntas. Muito bom. Porque o cliente Perguntas valoriza certas. muito boas perguntas. Assim, as pessoas querem falar sobre as necessidades delas, os interesses delas, elas querem ser ouvidas, né? Então, eu vejo que os clientes, assim, a primeira expectativa que eles entram é ouvir boas perguntas, mas isso é raro de acontecer, né? E o que todo corretor do mercado imobiliário precisa ouvir? Que ele precisa se preparar. Eu acho que, assim, vocês têm falado isso, a gente repetiu isso aqui, mas eu vejo uma diferença muito clara ali entre quem é profissional mesmo, e se prepara, e estuda e está aberto a se desenvolver, Sim. e quem não, só vai ali no freestyle tal, e vai atuar. Isso para mim faz toda a diferença. Então, assim, quem não ouviu isso, mas não assimilou, deveria se abrir mais para essa questão. Perfeito. Quer fazer mais alguma? Fica à Então, vontade vou aí, pedir- tá Eu pronto quero já. usar o gancho de que se você não quer ser um corretor do freestyle, você precisa conhecer a Academia de Carvalho. E se você assistiu até aqui, eu vou te pedir para você curtir, compartilhar. Enfim, deixa sua mensagem aqui embaixo. A gente daqui a pouquinho vai passar todos os contatos do Breno aqui para que você possa achar ele também nas redes sociais e tudo mais. Mas não deixe de seguir o Casal de Carvalho, a Academia. E lembre-se que a gente já tem curso no forno
retorno aí saindo já, para que você já comece a ter todas essas questões que a gente falou aqui de especialização, de melhorar o seu dia a dia no trabalho. Então, esse é um dos nossos objetivos e um dos nossos propósitos também. Eu queria, eu já vou passar exatamente para você passar todos os seus contatos aí, falar do seu livro, fica super à vontade. A gente quer um, hein? É outubro, né? Já Já marquei quando sai. Mas eu queria fazer um gancho para já te agradecer por ter vindo. E o Breno mesmo colocou aqui, né, sobre a questão de ninguém saber tudo, sobre a questão da gente sempre precisar melhorar e etc. Então, agora falando muito seriamente, né, a gente fez várias brincadeiras também aqui, mas falando muito seriamente, o currículo que o Breno traz é algo realmente admirável. Ele falou aqui um pouco das formações dele, né, que ele foi buscar em Harvard, no MIT. De fato, eu posso arriscar dizer que são para poucos. Não é comum achar, né? E eu não tô falando isso para trazer um peso para esse currículo, até mesmo que é desnecessário. Ele já tem esse peso. Mas para dizer que muitas vezes a gente acaba se colocando em uma posição ou de defesa ou de arrogância. E, poxa, o Breno foi super... Aliás, agradecer a Anelisa, que foi quem fez essa ponte. Então, legal. Obrigada, Anelisa, nossa advogada. Tem conteúdo aqui com ela também. Foi o primeiro, inclusive. Vai lá assistir se você não assistiu ainda. Mas agradecer, de fato, pela questão da disponibilidade dele. Quando ele chegou aqui, a gente falou, e aí, né? Pode abordar qualquer tema. Ele falou, fica à vontade, não tenho hora ainda para ir embora. Então, vamos realmente conversar e compartilhar, de fato, tudo que ele compartilhou. Que se você pegar todos esses hacks, como a gente fala aqui no mundo digital, né? Então, se você pegar todos esses hacks, eu tenho certeza que você vai estar extremamente mais qualificado e com muitos insights para entregar um trabalho muito melhor para sua família, para você e para os seus clientes, né? Então, isso é para a vida, de fato. Eu só tenho realmente a gente, né, Vi, a te agradecer por essa disponibilidade, por tanto conhecimento que você trouxe de forma tão clara para a mesa. Não teve nada pedante, não teve, né? Então, muito clara, assim, obrigada por ter vindo. E aí, vou deixar você super à vontade, olha ali, fala como é que o pessoal te encontra de todas as formas. Tá bom. Então, queria agradecer também ali a vocês pelo convite. Foi um prazer, foi ótimo, foi bem legal, dinâmico, né? ali, foi leve. E acho que é isso, né? Assim, a gente estuda bastante e não é para ser só detentor do conhecimento, né? Eu já Perfeito. estudaria por mim, fato, porque eu tenho essa sede ali de conhecer mais, de saber, de dominar as questões, mas eu tenho essa vocação, esse objetivo ali de compartilhar, e é importante que seja simples, né? Que chegue nas pessoas, né? Então não vou ficar aqui usando jargão para distanciar do público, né? O objetivo é aproximar. Então, esse é um ponto. E o que eu queria dizer também é que às vezes as pessoas ou assistem alguma coisa e ficam, às vezes, querendo pegar assim, o que disso tudo que foi falado não se aplica a mim. E assim, tranquilo, tem um monte de coisa que não se aplica a você. Sim. Não tem problema nenhum. Esquece isso. Pode ser que isso não se aplique hoje, pode ser que isso não faça sentido hoje, mas em algum momento essa ficha vai cair. Então, eu queria dizer para quem assistiu ali se alguma coisa que você ouviu aqui você conseguir aplicar e gerar uma reflexão e colocar no seu dia a dia, já vai ter valido a pena, né? Então, não olhar com a cabeça do que não se aplique mais do que poderia usar. Do que eu posso usar. Dito isso, para me encontrar, né, pode me seguir no Instagram, é breno.paquelê, tá? No LinkedIn também, é só botar meu nome, Breno Paquelê, vai estar escrito aqui em algum lugar, então é só repetir. Meu primeiro livro de negociação salarial é O Pare de Ganhar Mal, pela editora Sextante, ele foi lançado em 2019. E o segundo livro, que vai ser lançado agora em outubro de 2022, Negocie Sem Medo, pela Companhia das Letras, no Portfólio Penguin, é o selo deles. E é isso. E assistir também minha palestra no TEDx, né? Então, só botar TEDx, Breno Paquelê no YouTube, uma palestra de 15 minutos. A gente bota A bem gente prática, assistiu, embaixo, inclusive. muito Bota o boa, a link. gente assistiu. Tá, Curtinha, então, gostosa o exemplo de eu já tinha até assistir. esquecido, né? Você vai ouvir a história Vai do... ouvir a história lá na íntegra, que vai estar quente ainda. A gente provou que a gente assistiu, né? Que eu contei até a história. Não, dele. valeu, mandou bem. Me salvou, inclusive. Me salvou. Gente, foi um prazer. Obrigado por você ter assistido até aqui. Breno, brigadíssimo por ter Valeu, vindo. obrigado. Espero que a gente possa ter mais conteúdo seu na academia, aqui dentro dos nossos conteúdos. Foi muito bom.
E obrigado, meu amor, por ser minha mulher e minha parceira, minha Virou um sócia. momento romântico. E deixar você discordar das coisas. Exatamente. É porque o Breno me explicou que eu tenho que criar aqui, ó, as emoções antes de... Tá colocando em prática, né? Funcionou, Breno? Tô indo no caminho certo? Funcionou, tá Que indo, tá bom. indo bem, tá indo bem. Gente, muito obrigada, então, a vocês que assistiram. Voltem aí, é muito conteúdo, então assistam mais vezes. Enfim, fiquem à vontade, compartilhem. É para corretor e é para todo mundo, né? São dicas extremamente valiosas. E semana que vem tem mais podcast. Não deixa de seguir o Casal de Carvalho nas redes e o Breno. Enfim, muito conteúdo rico para você. Obrigada por nos acompanhar mais uma vez. Valeu. Obrigado, gente. Foi, Davi.